Já comecei. Olá, gente. Boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Show, obrigada. Bom, eu me chamo Monique, eu sou integrante do PET Economia UF. Estamos aqui junto com os colegas da faculdade dando continuidade ao segundo dia da SEMEC, né? Semana Acadêmica de Economia. Já estamos na nossa quarta edição. E hoje a gente vai abrir aqui a mesa de Finanças Públicas e Reforma Tributária, o Brasil e o cenário mundial. Mas antes de começar a apresentar o professor, eu queria dar um recado que a nossa outra convidada, a Júlia Borges, por motivo de saúde, ela não conseguiu comparecer hoje ao evento. Então a gente vai tocar ele mesmo assim. Agora eu vou apresentar o professor Renato Luiz Miranda. Ele é professor da UF, da Administração Pública. Ele é doutor em Políticas e Finanças Públicas pela Federal da Bahia. E, enfim, hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre a reforma tributária. Enfim, professor, muito obrigada mais uma vez por aceitar o convite. Pode seguir. Obrigado, Mano. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Me ouve bem? Ouve aí atrás? Todo mundo escuta? Vamos torcer pela recuperação da Júlia o quanto antes, né? Não pôde vir, mas quem sabe da próxima a Júlia apareça. Me justificar com vocês pelo atraso de 30 minutos. Tivemos problemas técnicos com a apresentação. O computador está bugando desde ontem e tive que tentar reconstruir uma apresentação de última hora. Mas vamos acreditar que ele vai funcionar até o final da nossa sessão com o que a gente tem, né, montado. Senão a gente desliga e vai só como se fazia antigamente, né, como se diz no direito, cuspe e giz, né, só falando e apontando algumas coisas para vocês, da forma que a gente conversa. Agradecer aos organizadores, o pessoal do PET Economia, vocês estão de parabéns, né? Pelo que eu percebi, o PET está levando a agenda acadêmica, mês de todo o departamento, isso é importante. Temos aqui alguns alunos de administração pública, não é isso? Quem sabe nos próximos alunos levam também, né, toda a agenda acadêmica lá. A gente está fazendo um mix professores e alunos, vamos desenvolver os nossos estudantes um pouco mais nas atividades também. E é bom chegar aqui a essa casa, eu que não sou economista, da área da gestão pública, mas sempre trabalhando com finanças públicas. É uma área bastante multidisciplinar, né? E sempre fui muito bem recebido pela área das finanças públicas e pela área da economia, especialmente. Não é à toa que há uns 13 anos atrás, 14, na minha banca de doutorado, só tinha economista. Eram 5 economistas, né? A gente tinha que discutir economia, mesmo sendo uma tese defendida na área de administração pública, na linha de finanças públicas. Então, o diálogo com a economia vem de longa data e me sinto bastante premiado com o convite de vocês para estar aqui nesse departamento, certo? A gente é professor aqui do curso de Administração Pública, logo aqui ao lado do Departamento de Administração, com uma longa passagem pela Federal de Alagoas, também no curso de Administração Pública, e aqui há pouco menos de 2 anos na STA UF, né? 10, 11 anos de Federal de Alagoas e pouco menos de 2 anos aqui na UF. Gente, a gente vai falar de uma matéria, de um conteúdo, um tipo de assunto que até pouco tempo atrás era muito tabu, né? Vocês talvez não tenham pego isso, a maioria aqui, mas há alguns anos atrás pouca gente falava de finanças públicas, né? Finanças públicas era delegada a meia dúzia de tecnocratas, né? E a imprensa mal conseguia entrar nos assuntos e o cidadão comum não discutia a tributação, não discutia orçamento, não discutia emenda parlamentar. Aquilo era relegado a partir o véu, né? O verniz do tecnicismo não deixava aqueles assuntos se tornarem populares, objeto de mobilização popular, objeto de debate público. Se atribuía àquele debate um certo tecnicismo, como se as questões sociais fundamentais de estruturação da sociedade, distribuição de renda, de privilégio ou não privilégio de determinados segmentos sociais não passasse pelo âmbito das finanças públicas, como se as discussões fossem meramente técnicas, né? Isso tem mudado, né? Graças a alguns segmentos sociais têm se estruturados para promover um debate técnico mais bem qualificado, graças à imprensa que tem estudado um pouco mais finanças públicas, e hoje as matérias que a imprensa publica trazem um pouco melhor os conteúdos técnicos das finanças públicas, e também as universidades. As universidades têm se dedicado a digerir essa complexidade para o cidadão comum. Do contrário, a universidade não cumpriria seu papel social se ficasse somente dentro dos seus muros, né? A gente tem visto alguns materiais no sentido de trazer aquilo que se chama de educação fiscal, e aí a gente não pode esquecer da própria Receita Federal,
que o braço de educação fiscal da Receita Federal tem crescido cada vez mais, que vai desde o jardim de infância, né? A SOF tem cartilhas que vão sendo aplicadas na educação da primeira infância para explicar às crianças o que é tributação, por que o sentido daquilo, até, né, os níveis mais avançados de estudo, até os doutorados em estudos avançados em finanças públicas. Então a gente tem esse movimento ocorrendo que permite a gente discutir um pouquinho de finanças públicas para além do véu tecnicista, certo? Tem muita coisa técnica para trabalhar, mas tem muita questão que merece ser discutida pela sociedade, né? E aí, no dia de hoje, a gente estava pensando, né, o convite da Monique, dos estudantes do PET, que é aluna lá na nossa disciplina de finanças públicas também, é de a gente trabalhar algumas questões aqui. Eu vim na esperança de a Júlia abrir com as duas reformas tributárias que temos em voga agora nesse momento. Uma já passou, outra passou quase tudo, e tem uma terceira leva, né, que é parte da segunda vindo aí, e eu pegaria carona no conteúdo da Júlia fazendo uma série de apontamentos, né? Mas como a Júlia não pode vir, a gente parte, né, do estudo da reforma tributária no cenário que nós temos hoje. Hoje nós temos dois tipos de reforma tributária em voga no Brasil. Ambas levaram anos para serem aprovadas, décadas, estou falando de décadas. Algumas 30 anos, algumas 50 anos para serem aprovadas, né? A primeira delas é a reforma do Imposto sobre Valor Adicionado, né? O IVA. Já ouviram falar do IVA? Quem já ouviu falar do IVA? Não? Quem não ouviu falar? Pessoal da economia ou da contabilidade? Ciências sociais. O pessoal da economia já deve ter ouvido falar. O IVA é um imposto sobre valor adicionado, é um imposto que incide sobre o que se adiciona de valor na cadeia produtiva. Basicamente, o primo do ICMS, né? A gente não tinha um IVA no Brasil, tinha um ICMS, que é o primo do IVA, e a gente precisava de uma harmonização tributária, mas era o que se defendia, né? E outra grande reforma tributária acabou de passar, né? Foi discutida em plenário, passou na Câmara e está sendo discutida no Senado. Aliás, o senador Renan Calheiros ontem fez uma manifestação dizendo que havia uma pegadinha ali, confundindo PF com PJ para não pagar até o final desse ano, né? Uma isenção de PF com PJ, precisando discutir melhor a questão. Vamos ver como é que isso se desdobra nos dias subsequentes. Porque aqui parece o Arthur Lira foi o relator na Câmara e o Renan é o relator no Senado. E há uma divergência política entre ambos alagoanos, né? Com suas questões internas de política. E aí, nesse caso, a segunda reforma é uma reforma bastante histórica para o Brasil, né? Que foi possível a partir de uma mobilização popular que ocorreu uma semana antes, né? Uma reforma que tenderia a perder, que é a reforma da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e desconto para quem ganha até 7 mil, mexe com o bolso de todos os brasileiros. E a primeira vez que foi comentada, foi bastante criticada no plenário, criticada na imprensa e criticada especialmente pelos especialistas de finanças públicas, aqueles mais ligados à Bolsa de Valores, né, ao mercado financeiro. No sentido de que se tributasse a renda, né, naquela medida, a gente teria fuga de capitais no Brasil. É sempre assim, sempre que vai se fazer uma reforma da classe trabalhadora, você tem um catastrofismo que toma conta, né? Não podemos fazer, senão o país vai quebrar, né? A gente vai perder investimentos nesse caso. E aí, a partir da mobilização popular, essa reforma acabou sendo aprovada na Câmara, que era o lugar mais problemático. No Senado é mais fácil aprovar. Por que no Senado é mais fácil aprovar? Porque o Senado é a casa da federação. Enquanto a Câmara é a casa do povo, ou seja, a proporção de deputados é pelo número de pessoas, o Senado, tanto Acre tem 3 senadores, como São Paulo tem 3 senadores, né? E aí a discussão, o senador, quando ganha a eleição majoritária, ele está muito mais exposto ao escrutínio popular, né? E ao julgamento de todo, né, um ciclo dentro do estado dele. E aí a pressão sobre os senadores é muito mais alta, acaba sendo mais alta. Então no Senado é mais fácil aprovar. Ainda não se concluíram os trabalhos no Senado, mas vão se concluir. Então temos essas duas reformas para a gente conversar hoje. Eu gostaria de focar principalmente na primeira. Para focar na primeira reforma, diante do tema escolhido aqui pelos nossos organizadores, finanças públicas e reforma tributária, o Brasil e o cenário mundial, a gente vai passar primeiro por um questionamento. Quem acredita que paga muito tributo aí? Quem acredita que paga muito imposto?
Os que não levantaram a mão estão querendo pagar mais, né? Pelo visto. Estão dispostos a pagar mais, a contribuir com mais tributo. Esse é um slide que faz parte da disciplina de finanças públicas, onde a gente vai discutir um pouco de carga tributária. É comum a gente ouvir falar, né, aos analistas de mesa de bar, que diz: o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Né? É comum a gente ouvir falar também que, se não fosse o tamanho da carga tributária, o Brasil já teria se tornado um país desenvolvido. Que o que difere o Brasil dos países desenvolvidos seria o tamanho da carga tributária. Né? O tamanho da carga tributária traria a gente. O problema é o Estado que arrecada demais, não deixa a economia se desenvolver. Geralmente, né, é movido por uma perspectiva liberal que apresenta a carga tributária como um grande mal, a grande disfunção e distorção do sistema econômico brasileiro. Para além disso, tem outras frases. No Brasil paga-se muito imposto. Nós temos uma carga tributária muito maior do que a maioria dos países, e é isso que deixa de alavancar a economia. A gente tem dificuldades de projeção do sistema econômico a partir de uma carga tributária demasiado alta. E aí isso permeia o senso comum. De fato, ninguém gosta de pagar tributo. Né? De fato, pagar tributo é algo que dentro da relação, né, Estado-cidadão, né, ou Estado-contribuinte, é uma relação bastante sensível. Não é à toa que os litígios tributários são tão difundidos ao longo do país. A gente tem várias de fazenda pública, câmaras recursais na Receita Federal, advogados tributaristas especialistas no litígio fiscal, na relação fisco-contribuinte. E aí, nessa perspectiva, a gente pode perceber que realmente aqui, com dados de 2002, a gente pode atualizar 2023, 2024, 2025 ainda não, né, não fechou. Mas a gente tem uma carga tributária hoje girando em torno de 34% a 32% nos últimos anos. Né? Nos últimos anos a gente tem isso. É uma carga tributária significativa, se medida em relação ao PIB? Pode-se dizer que sim. Né? A pergunta é: carga tributária em cima de que PIB? De que PIB nós estamos falando? O problema, portanto, não seria a carga tributária, mas a composição da mesma. O que é isso? Falar de bases tributárias. O percentual de arrecadação sobre o PIB é um número que precisa ser desagregado. Desagregado em termos de que tipo de carga tributária nós estamos falando. Quem está pagando esses 32%? Quem está carregando nas costas esses 32%? E aí eu trago os 4 pontos que a gente pretende percorrer hoje para a gente tratar disso aqui. Primeiro, a questão federativa e as finanças públicas. Como assim federalismo? A gente vai ver que o federalismo é uma das questões que mais influencia a fome tributária do fisco. Certo? A dificuldade de articulação e estruturação federativa dentro do contexto tributário. Depois a gente passa pelo sistema tributário e a própria distribuição da carga tributária, vê onde ela se posiciona, e aí a gente pega um pouco da discussão que a gente faz lá na disciplina de finanças públicas e traz para cá, certo? De maneira simples, sucinta, sem necessariamente adentrar as bases de cálculo de cada um dos tributos, questão de espaço e tempo que a gente tem aqui. E depois a gente vai falar da reforma fácil, que é uma homogeneização para novas escalas de acumulação. Essa reforma é a mais fácil, e essa já foi feita. E a reforma difícil foi o grande passo que a gente deu cerca de 3 semanas atrás, que foi a aprovação de uma reforma que mexe com a pirâmide social, não somente com a eficiência arrecadatória ao redor do território nacional. Ou seja, é a reforma que mexe com questões redistributivas. Então, esses 4 pontos são os pontos que a gente pretende percorrer na exposição de hoje. Trazer aqui alguns elementos, convocar vocês para o debate, para perguntas, para reflexões a respeito do tema. E a partir daqui a gente consegue ir fazendo algumas divagações. Não esgotamos todas as questões referentes a esse tema hoje, porque são temas, como se diria, ponta de iceberg. Cada um deles tem aso para enormes discussões, uma série de reflexões a respeito, mas o objetivo aqui é trazer alguns elementos essenciais para a gente começar a debater o tema. Né? E aí, sobre a questão federativa e as finanças públicas, tem alguns pontos que eu gostaria de observar para a gente entender o que acontece. Aqui a gente tem a composição da estrutura tributária. O laser não pega na tela. Aqui a gente tem a arrecadação tributária versus PIB por esfera de governo. Né? O governo central, os governos estaduais e os governos municipais. Como a gente pode ver, boa parte da arrecadação pertence à União. A União é o grande leão arrecadador. Né? Sob o ponto de vista da arrecadação de receitas primárias, a gente tem os municípios arrecadando muito pouco, cerca de um pouco menos de 3%, entre 2% e 2,5%, 8,5% os estados arrecadando,
e o governo central com mais de 21% dos 32%, tá? Dos 32% do PIB, 21, 2/3 pertencem à União. Então a União tem um grande poder arrecadatório que vem nessa circunstância. Por isso, quando se fala da folha tributária do fisco, geralmente se está falando do governo federal. Tá? Para além disso, aqui a gente tem uma diferença entre receita tributária líquida e transferências por repartição de receita. O que é isso? É o que é que fica com a União depois das transferências. Muito do que a União arrecada não fica com ela. Vai para os fundos de participação dos estados, fundos de participação dos municípios e demais transferências obrigatórias previstas no ordenamento jurídico. Ou seja, o ônus arrecadatório fica com a União, mas a possibilidade de execução desses recursos em seu nome é bastante reduzida, no sentido de que muito vai para a transferência aos estados e municípios. E o sistema de arrecadação nacional acaba cada vez mais o que? Ampliando o percentual da carga tributária que é atribuída à União. Em muitos casos, isso se deve a questões diversas, certo? Vai se dever às competências estabelecidas na Constituição. Isso vai se dever, se você for conversar com um auditor fiscal, ele vai dizer da capacidade arrecadatória do fisco federal, que é muito maior do que do fisco municipal. Se você for um fisco de uma cidade de 15 mil habitantes, é comum você pegar ainda em servidores mais antigos, municípios, em lugares, nos rincões desse Brasil, às vezes o auditor fiscal não tem ensino superior. É quem vai fazer o processo de arrecadação. Enquanto a Receita Federal, por sua vez, domina bastante tecnologia de ponta, servidores bem pagos, né, dos mais bem pagos, né, da administração pública, e uma possibilidade de arrecadação, de capacidade arrecadatória, de explorar o seu potencial de arrecadação maior do que os outros entes, além da própria competência tributária, ou seja, os tipos de tributo que pertencem à União. O tributo subnacional de fatia mais significativa hoje é o ICMS, né? Mas de IPTU se arrecada muito pouco, por exemplo. De ISS, comparado ao que se tem nos tributos federais, se arrecada muito pouco. Então a principal razão seria a competência tributária, a segunda principal razão, a capacidade arrecadatória de cada fisco, né? Uma vez que o fisco federal, mais tecnicamente preparado, dispõe de um instrumental de arrecadação mais bem qualificado. E aí, nesse quesito, é bom a gente olhar aqui para alguns momentos do processo de arrecadação no Brasil. E esses momentos são marcados por, eu diria, estágios de centralização ou recentralização federativa. O que é que acontece? Se a gente tem aqui, de 61 a 71, a gente tem uma possibilidade, na tentativa de se formular o arranque nacional desenvolvimentista, né? E nesse momento era preciso o quê? Instituir um padrão de financiamento capaz, né, de mover a máquina pública enquanto o Estado era o motor do desenvolvimento naquele momento. Ou seja, o padrão de arrecadação instituído a partir de um governo central, que era um governo central e pode-se dizer bastante centralizador, ou seja, o governo federal centralizava poderes e competências naquele momento. Você tem uma carga tributária que sobe, ou seja, a necessidade de financiamento pelo governo central aumenta naquele momento. E aí a carga tributária global em percentual do PIB sobe bastante. Outro momento é esse momento aqui, no começo da década de 90, onde a gente tem os picos e logo depois um crescimento maior, onde a carga tributária salta de 26% no governo Fernando Henrique para 32%, lá em 2002, quando Fernando Henrique entrega ao primeiro mandato do governo Lula a presidência da República. O que é que ocorre nesse período? O que é que teria de salutar, de peculiar nesse período aqui, nesse momento? A gente está vivendo nesse período um contexto pós-constitucional. O que seria um contexto pós-constitucional? Em 88, a Constituição é promulgada, e ao ser promulgada, os municípios e estados passam a receber muita receita, ou seja, no desenho federativo, se prevê o quê? Que os municípios passariam o quê? A dispor de maiores transferências fiscais. Então, sob o ponto de vista fiscal, a União é a maior perdedora na promulgação da Carta de 88. Há quem diga, e a posição é polêmica, que naquele momento a Constituinte confundiu democratização com descentralização. A gente pode ver hoje um momento, por exemplo, de muita recentralização federativa, e a gente está vivendo, porém com um período amplamente democrático. Mas naquele momento entendeu-se que democratizar
era distribuir recursos e competências aos municípios naquele momento. Mais recursos e mais competências. Então a União foi esvaziada da sua capacidade arrecadatória. Por quê? Porque boa parte do recurso que ela arrecadava tinha que transferir, mediante transferências fiscais obrigatórias, aos entes subnacionais. Então, quando a União perde sua capacidade arrecadatória, o que acontece? Aqueles que estudaram o processo constituinte dizem que houve um bom diálogo entre as diversas comissões. Lá em 88 foram instituídas diversas comissões para debater as diversas áreas da sociedade e escrever a Constituição Federal nos diversos âmbitos. Comissão ambiental, comissão da previdência, comissão da gestão, na parte administrativa. Você tem vários tipos de comissão conforme os setores da sociedade, e elas vão se subdividir nos próprios capítulos da Constituição Federal. Dizem aqueles estudiosos que estavam lá presentes, inclusive nas comissões técnicas, que o diálogo entre a Comissão de Finanças e as demais comissões foi um diálogo bastante escasso. A Comissão de Finanças, e a gente ainda vivia um contexto mais tecnicista de discussão das finanças públicas, a Comissão de Finanças dialogou muito pouco com as demais áreas. Tanto que, naquele momento, no Brasil da década de 80, a gente prometeu um sistema único de saúde universal, não é isso? A gente prometeu saúde universal para todos. Não se falava SUS ainda, mas saúde universal para todos. Educação universal para todos. Nos Estados Unidos não se tem saúde universal para todos até hoje. Está se tentando universalizar a saúde pública e gratuita. A gente já prometeu aquilo lá. Quando o padrão de financiamento que a Comissão de Finanças estava elaborando era bastante incompatível com tudo que o Estado brasileiro prometia. Então o Estado brasileiro prometia muito sob o ponto de vista do gasto público, porém o padrão de financiamento era incompatível, a carga tributária era incompatível para financiar tudo que estava sendo prometido nas outras comissões. E aí o que ocorre a partir daí? Você tem uma União perdedora, sob o ponto de vista do recurso, perde bastante recurso para os estados e municípios na composição federativa e tem que arcar com todos os bens e direitos agora garantidos constitucionalmente. O que acontece nesse período? Pós-Constituição. A União passa a vir a instituir novas modalidades de tributo, os quais não sujeitos à repartição tributária com estados e municípios. Leia-se contribuições sociais. Maiores exemplos, PIS e COFINS. Ou seja, a União passa a vir a instituir novos tributos sob modalidades as quais não precisavam ser repartidas, não entravam no bolo de repartição tributária. O que acontece com a carga tributária? Salta em 10%. Salta de 26% para 32%. A carga tributária aumenta, porque a União precisava agora se financiar por outras fontes, por outras bases. Aí a carga tributária do Brasil chega aqui e está aqui até quase hoje, está aqui nessa faixa de 32%, 33%. Então notem que a forma com que se tensiona a federação é a forma que vai dizer aonde vai a folga tributária do fisco. Ou seja, se os entes, a distribuição de competências e de capacidade arrecadatória vai sempre mexer o quê? Com as possibilidades de cada ente. E isso vai denotar o quê? Ou melhor dizendo, a instituição de novas competências e possibilidades de arrecadação. Então o tensionamento federativo vai influenciar a instituição da carga tributária quase sempre. E sobre isso é importante a gente discutir alguns elementos importantes que tensionam essa máquina. Primeiro deles, as competências dos mandatos versus do território eleitoral. Esse é um ponto que eu estou trazendo aqui para vocês, que é muito pouco falado nos livros e artigos. É um ponto que, inclusive eu estudando federalismo ao longo de muitos anos, vejo pouco mencionado, e no fim das contas você para pensar, é o que tensiona mais quase toda a legislação acerca de recursos junto à União. O que é que eu quero dizer? A competência dos mandatos de um deputado federal, por exemplo, é uma competência que diz de redigir, editar, promulgar, apresentar projetos de leis federais. Não é isso? Projeto de lei federal. Que vai, muitas vezes, incidir sobre o orçamento e recursos federais. Porém, o território político do deputado não é o território político da União. Quase todos os deputados, de modo geral, têm território político aonde? Nos seus respectivos estados. Confere? Confere? Porém, quando ele legisla sobre uma legislação federal. Mas o que lhe traz capital político a voltar para o seu território é dizer, aprovei um projeto de lei que traz mais recursos para cá. Confere? Não é assim? Então, os deputados, quando votam, e muitas vezes surge uma questão federativa a ser discutida sobre o orçamento, não há receio de deputados de esquerda ou de direita em votar em algo que avance sobre o orçamento federal, levando recurso para os entes subnacionais. Assim a gente teve recentemente com a aprovação do novo Fundeb, por exemplo. Você tinha deputados de esquerda e de direita, a discussão ocorreu. O governo, era o governo Bolsonaro,
na época, tentando uma complementação menor da União do Novo Fundeb, né, que é composto, um fundo composto por estados e municípios com complementação da União, mas o que são deputados federais que votam leis que incidem sobre o orçamento da União, porém o compromisso eleitoral dele é com os entes subnacionais dos quais os seus territórios estão configurados. Está claro até aí? Por isso é comum que a gente tenha votações na Câmara e no plenário federal, cujo motor de interesse que incide sobre essas votações não é a União. Nenhum deputado tem território eleitoral na União, digamos assim. Ou seja, o deputado tem território eleitoral nos seus respectivos estados. Então isso faz tensionar cada vez mais o orçamento público federal. Ou seja, o Poder Legislativo Federal não tem território eleitoral na União. O território eleitoral é dentro de cada estado. Isso tensiona bastante o orçamento, fazendo com que, quase sempre que se vê a possibilidade de se avançar sobre o orçamento da União, levando mais recursos para os estados, os deputados que têm seus colégios eleitorais nos estados ou municípios não pensam duas vezes em avançar com esse tipo de iniciativa. E aí você tem um avanço sobre as finanças públicas da União, na medida em que a arrecadação e as transferências e o mecanismo arrecadação, transferência e gasto cada vez mais drena recursos da União para os entes subnacionais. Isso vem ocorrendo ao longo do tempo, na medida em que há tensionamento federativo sobre esses elementos, a gente vai ter uma pressão tributária cada vez maior sobre quem? Sobre a União. Além disso, essas pressões fiscais vão sendo instituídas por outros elementos, que está judiciário, modelos de inserção em benefícios. Vou dar aqui alguns exemplos. O ministro da Fazenda, outro dia, estava no evento do BTG, onde estava lá o Fernando Haddad, estava o Gabriel Galípolo, o presidente do Banco Central, se tinha o presidente do Itaú, o presidente do BTG, o presidente da Ambima, todos ali discutindo alguns temas, e o Haddad falou numa mesa própria dele, só para ele. Né? Os outros todos falaram em outra mesa. O ministro da Fazenda abre a sua fala colocando as pressões fiscais sofridas pela União nessa conjuntura. E basicamente, quando ele fala das pressões fiscais, ele vai elencar 3 delas, né? Nas palavras do ministro. E o mesmo diz: estou vendo outros economistas aqui. Seguramente alguns dos economistas aqui presentes teriam outras formas de lidar com esse número, perceberiam outras formas de lidar com esse número. Porém, esses são os números que eu tenho. Né? Quando ele coloca isso, ele vai falar o que? A pressão fiscal sobre o orçamento da União, ele menciona 3 fatores. Deixa eu lembrar quais são. O primeiro deles, ICMS na base de cálculo da COFINS. O segundo dele, BPC, terceiro, Fundeb. Vou explicar melhor. Um fator seria uma grande tese tributária que começou lá em idos de 2006 para 2007. Eu ainda era advogado tributarista na época. Na verdade, estudante, estagiário, advogando no escritório de tributação. Naquele momento surgiu uma tese tributária em que o ICMS estava sendo considerado na base de cálculo da COFINS, o que incidiria bitributação. O que é isso? Uma transação cheia, ela tem ICMS. Tecnicamente a gente não precisa adentrar tanto. Mas a base de cálculo de outro tributo, que é a PIS e COFINS, estava considerando o valor cheio com o ICMS dele. Havia uma tese tributária para se tirar isso, com o argumento de se incidir em tributo sobre tributo. Essa tese tenderia a perder, mas acabou passando nos tribunais superiores, né, com 5-6 de voto dos ministros, não foi decisão unânime. Isso representou um prejuízo enorme para a União de perda de arrecadação. Lembra que eu falei que pós-Constituição a União instituiu o PIS e COFINS para conseguir compensar a sua perda arrecadatória? E boa parte disso, quando deixa de incidir o ICMS no valor cheio, há uma queda na arrecadação de PIS e COFINS. O ministro coloca isso com muito pesar, porque diz que foi uma decisão quase empatada, segundo ele. E isso representa bilhões no orçamento. Outra decisão que o ministro coloca foram as mudanças de regra para o BPC. Para quem não conhece, o BPC é o benefício de prestação continuada, né? Que é aquele justo benefício para aqueles brasileiros que não têm condições de se manter. Alguns de deficiência física, outros não tiveram aposentadoria, não têm condição, dependendo do grau de precariedade social em que se encontra, de vulnerabilidade social em que se encontra, acessam o BPC. Né? Além do BPC, você tem os outros benefícios, Bolsa Família e todos mais que a gente conhece, mas o BPC teve mudança de regra na entrada do BPC. Até onde eu sei, embora a gente não seja especialista no assunto, antes, para você conseguir o BPC levava muito tempo, precisava agendar a perícia, havia uma série de etapas a se cumprir para receber o BPC.
Hoje a entrada é muito mais fácil, você tem que passar por uma série de verificações de auditoria depois da entrada. Essa mudança de regra representou também alguns bilhões em termos de BPC no orçamento anual, o que pressiona a necessidade do fisco federal de aumentar a arrecadação. E o terceiro elemento colocado pelo ministro foi a aprovação do novo Fundeb. O Fundeb, para quem não conhece, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né, magistério, educação básica, que financia quase toda a educação básica do país, embora estados e municípios contribuam também com receita própria, né, do seu tesouro para o Fundeb. E é um Fundeb que envolve tributos federais, estaduais e municipais, e tinha uma complementação da União. A gente teve Fundeb 1, Fundeb 2, Fundeb 3. Em 2020 foi aprovado o Fundeb 3, que é o novo chamado Novo Fundeb, agora permanente, né, para o financiamento de toda a educação. No caso do Fundeb, o que aconteceu? Por conta dessa disputa entre competências, mandatos e território eleitoral, a União saiu perdedora na discussão do Fundeb. O que houve? A União antes complementava todo o Fundeb, toda a gestão do Fundeb, que distribui recursos a todos os mais de 5.500 municípios brasileiros e aos 27 unidades federativas estaduais. Eram distribuídos esses recursos a partir dos cálculos e coeficientes de aluno qualidade. Tem várias formas de se distribuir esse recurso de maneira equânime. A gente verificou pequenas mudanças nessa distribuição, mas o que mais mudou foi a complementação da União. O que é que existia antes? Você tinha distribuição, e aqueles estados ou municípios que não alcançassem o valor mínimo por aluno, havia uma complementação de 10% do valor total do Fundeb, que a União complementava, e aquilo era distribuído de modo a equalizar as diferenças na educação do país. De modo a gente, todo e qualquer brasileiro, ter o mínimo de educação, né, igualmente distribuído. Um estudante do Acre ter a mesma educação que um estudante do Rio Grande do Sul, ou ao menos o mínimo possível para estudar, para a gente não ter desigualdade educacional, e elas existem, né, tem muitos estudos a esse respeito, existem muitos estudos comprovando as desigualdades educacionais, dossiês, pesquisas, artigos, teses de doutorado, no intuito de equalizar um pouco dessas desigualdades educacionais. Os 10% de Fundeb da União, a União contribuía com 10% para equalizar, né, essas desigualdades. Esse percentual, a partir do novo Fundeb, e não é pouco dinheiro, passou para 23%. A complementação da União sai de 10 para 23, ou seja, quase 2 vezes e meia. Na conta do ministro, essa mudança significa cerca de 40 bi por ano a mais do orçamento da União. Algo que, segundo ele, os governos passados não tinham esses 40 bi a mais. Então, na conta do ministro, que a gente tem cerca de 90 bilhões a mais por ano, segundo a conta do ministro. Nesse quesito, há uma pressão arrecadatória, e esse governo tem se caracterizado, de fato, por um aumento, né, por um aumento de arrecadação nessa perspectiva, na medida em que é necessário suprir esses 90 bilhões anuais ao que o governo, nesse momento, passa a ter no seu orçamento. Essas características vamos tentar, né, resolver essas questões fiscais com desonerações, tirando desonerações. O governo está tentando tirar incentivos fiscais que existem para determinadas empresas. Os debates estão aí. Há 15 dias atrás não passou a tributação de bets e de algumas transações, não é isso? LCA, LCI, né? E o governo está tentando buscar caminhos arrecadatórios. O mercado financeiro diz que o caminho é cortar gasto. O governo disse que o gasto veio, não foi por culpa dele. Foi por aumento, por uma questão do Fundeb, foi por uma questão judicial, e foi por uma questão de mudança de regra do BPC, que está se tentando corrigir. O governo diz, o aumento de gasto não foi culpa nossa. Guerra de narrativas, certo? Entre direita e esquerda, entre mercado financeiro e o governo federal, mas nós temos essa situação em que a questão federativa influencia o aumento das despesas públicas e a pressão arrecadatória passa a incidir especialmente sobre a União. Quando se fala de pressão arrecadatória, pouco se fala em estados e municípios. Dificilmente vocês vão ouvir alguém dizer que estados e municípios estão nesse debate. Então esse é o primeiro ponto da gente discutir e trabalhar hoje. O segundo ponto do nosso debate hoje
problema não é o tamanho da carga tributária. O problema é a composição da mesma. O problema é para onde a gente vai com a carga tributária. A composição da carga tributária significa o quê? Significa dizer que nós temos diversas bases tributárias e a gente pode tentar entender se o Brasil tributa muito ou pouco a sua população. Aqui a gente tem um estudo feito com cerca de mais de 60 países, pouco mais de 60 países, onde ele coloca as respectivas cargas tributárias absolutas no Brasil e nos países da OCDE. Quando a gente considera o Brasil e os países da OCDE, a média dos países da OCDE é essa carga tributária aqui, 33,3. No ano que foi feito, a gente tem a fonte da Receita Federal, o Brasil, com a carga de 30,9, dependendo do parâmetro que se utiliza, certo? Quem mede utiliza parâmetros distintos. Então o Brasil teria uma carga tributária abaixo da média da OCDE, estando atrás de Dinamarca, França, Bélgica, Itália, Áustria, Finlândia, Holanda, Grécia, Noruega, Alemanha, Luxemburgo, Eslovênia, Islândia, Polônia. Estamos vendo aqui vários países desenvolvidos, né? Reino Unido, onde a gente tem aqui o próprio Reino Unido, onde nasceu o liberalismo econômico, né? E o Brasil e a Lituânia lá embaixo, né? A gente está atrás, inclusive, da Lituânia, no meio da OCDE. Essa é a carga tributária do Brasil em relação aos demais países da OCDE. Quando eu perguntei quem acha que paga muito imposto, vai conversar com um dinamarquês, né, para ver se ele acha justo ou não. E aí você pode dizer, mas o dinamarquês tem uma série de benefícios, um Estado forte, não é isso? Tem segurança pública, tem saúde, coisas que a gente não tem. E é verdade, em alguma medida é verdade. Porém, quando a gente vai falar da carga tributária de países selecionados, num estudo feito com 34 países, você vai ter o Brasil aqui em 16º. Essa fonte já é da ESAF de 2014. Isso varia, vocês estão notando que a carga tributária varia porque é o ano de cada estudo, certo? O ano de cada estudo. O Brasil estaria com 35% de carga tributária face aos países selecionados. Porém, quando a gente fala da carga tributária per capita, o Brasil cai para 30º. O que é isso? A carga tributária é medida em relação ao PIB. Na economia a gente sabe bem que PIB é uma coisa, PIB per capita é outra, confere? Ele tem uma carga tributária sobre o PIB da Alemanha, né? É uma coisa. Ele tem uma carga tributária sobre o PIB brasileiro, é outra coisa. Ele tem uma carga tributária sobre o PIB per capita, quando a gente vê o tamanho da nossa população e a gente compara com o PIB per capita, a gente cai para 30º. Ou seja, temos uma carga tributária que não é a maior, se considerado números absolutos, ou relativamente, né? E que não é a maior quando a gente considera a sua ponto de vista per capita, ela cai mais ainda, considerado o tamanho da nossa população e, portanto, as necessidades de financiamento do Estado brasileiro. Sem falar que, um ponto que a gente tem que ter atenção, um país em desenvolvimento é diferente de um país desenvolvido. Um país desenvolvido, as estradas estão construídas, a população está educada, as grandes questões sociais já foram desenvolvidas, a expectativa de vida já é alta, né? Um país em desenvolvimento, as necessidades de financiamento público para a construção daquela materialidade são maiores. E as possibilidades de externalidade positiva também são maiores. Para quem é economista sabe disso. Quando você tem muito por construir, a possibilidade de externalidade positiva acaba sendo, né, maior. Você tem mais espaço de acumulação. Então, a carga tributária que a gente verifica nos países desenvolvidos não necessariamente poderia ser a mesma que é do Brasil. E ainda assim temos uma carga menor, e quando vamos para o per capita, menor ainda. O grande problema não é necessariamente a carga. O grande problema é a distribuição, a composição da mesma. O que é que eu quero dizer? Nós temos carga tributária incidente sobre várias bases. Pode ser uma delas renda, pode ser trabalho, pode ser propriedade, pode ser consumo. Vocês acreditam que, a depender da base tributária sobre a qual incide a tributação, a gente está falando dos mesmos sujeitos passivos? Daqueles mesmos que pagam? Tributo sobre a renda. Qual é a classe que mais pagaria? Tributo sobre o consumo. Aí é regressivo. Hã? Aí é regressivo. Aí Regressivo. Aí é regressivo. Você vai ter o quê? Um sistema regressivo, ou seja, não se delimita quem pode mais paga mais. O princípio de quem pode mais paga mais, uma tributação sobre consumo passa a ser o quê? Regressivo. Você pode ter um sistema regressivo ou progressivo. Progressivo é no sentido de que as chamadas alíquotas progressivas de imposto de renda, não é isso? Quanto mais você ganha, maior a alíquota. Porém, a tributação sobre consumo, ela tende a ser regressiva. O que é? Não distingue. Cada um que compra um produto como esse aqui, pouco importa se você tem um salário de alto executivo,
nos seus 60, 80 mil reais, ou se você é um estagiário. Confere? O tributo que incide sobre bens e consumo é o mesmo. Por isso torna a tributação regressiva. A tributação sobre bens e consumo, ela não distingue a capacidade contributiva de quem está adquirindo. Por isso tende a ser mais regressiva. Além do que, as classes sociais mais vulneráveis consomem tudo que ganham. Confere? As classes mais abonadas, às vezes, passam o mês com 10% do que ganham. O resto poupa, aplica, investe, né? Faz o que tiver que fazer. Enquanto o trabalhador, às vezes, o mês ainda não acabou e ele já consumiu tudo que tinha para consumir naquele mês. Não é isso? Então, as classes mais baixas consomem tudo que ganham. Então, uma tributação muito incidente sobre o consumo afeta mais pesadamente, do seu ponto de vista proporcional, as classes sociais mais baixas. E a gente, por isso que a gente tem que discutir base tributária, não somente o tamanho da carga tributária por percentual. A gente tem que discutir o tamanho da carga tributária per capita e, além de discutir per capita, tem que discutir por onde incide essa base tributária. Nessa perspectiva, a gente vai ter aqui a média da OCDE em 10,6 para renda, lucro e ganho de capital. E o Brasil lá com 6,9. O Brasil com um pouco mais da metade. Ou seja, a tributação sobre renda, lucros, dividendos, a gente está com essa polêmica aqui no Brasil. A reforma está tentando vencer para isso, a Bolsa de Valores pressiona de um lado e de outro. E você tem uma tributação menor quando se fala dessa base tributária. Quando a gente vem para folhas de salário, incluindo previdência, o Brasil segue também abaixo da média da OCDE, porém um pouco mais acima, previsto. Se a gente estiver falando de tributo sobre propriedade, o Brasil também tributa abaixo da média da OCDE. Quem tem propriedade geralmente são as classes mais abonadas, não é isso? As classes mais vulneráveis têm pouca propriedade. Então a tributação sobre propriedade no Brasil é bastante diminuta, considerando a sua estrutura, né, socioorganizativa. Vamos ver aqui os países que estão acima dela. O próprio Estados Unidos, olha aqui, tem uma tributação sobre a propriedade que é o dobro da brasileira. Ainda assim, bastante pequena. Porém, quando a gente vai para a tributação sobre bens e serviços, a média da OCDE está aqui embaixo. O Brasil já está cá em cima, considerado os outros países. Então, o problema não seria exatamente o tamanho da carga tributária, mas a sua composição, ou seja, sobre quem incide a carga tributária. A carga tributária que incide sobre a classe trabalhadora está aqui, cá em cima, que mais incide sobre a classe trabalhadora. Grande parte da classe trabalhadora ou é isenta, porque até hoje não ganha até 2.400, cerca de 2.400, 2.500, né? E vai mudar, né? Estamos esperando que passe no Senado, né? Isso vai mudar. E consome quase tudo que ganha. Não paga renda, mas consome quase tudo que ganha. Nessa perspectiva, a distinção entre as bases tributárias, a diferença da colocação dos países membros da OCDE conforme as bases tributárias é o assunto que mais interessa para a gente. Por quê? Porque quando a gente fala de que reforma vamos fazer, uma reforma é fácil, outra é difícil. Como eu coloquei lá nos itens mais cedo. Tem a reforma fácil e tem a reforma difícil. A reforma do novo IVA, para arrecadar melhor o IVA, trazer mais eficiência tributária para o IVA, em tese não mexe na distribuição de renda. Tem até alguns elementos dela que tentam fazer uma alíquota seletiva para aqui ou para ali, mas não mexe na estrutura social. Então foi uma reforma super fácil de passar. Já em 2023, o Haddad consegue aprovar a reforma. Já a reforma do imposto de renda, por isso que digo, a reforma aprovada algumas semanas atrás é bastante histórica, porque essa sim é difícil. Essa vai mexer o quê? Na base tributária, renda e propriedade. Mais especificamente renda. Renda, lucro e ganho de capital. Quando ela mexe nessa estrutura, vai cobrar de quem tem mais lá em cima, os tais dos bilionários, e vai isentar quem ganha de R$5.000 ou de R$2.500 a R$5.000 e algum benefício para quem ganha de R$5.000 a R$7.000. Isso tem um efeito bastante positivo para a economia, não somente do ponto de vista de isentar, mas isso fomenta bastante o consumo. Quem ganha R$4.000 e vai ter um pouco a mais para gastar, fomenta a economia. Dificilmente ele vai poupar, né? Até que o governo federal lançou, anteontem, um post para orientar a classe trabalhadora e dizer, olha, esse desconto de R$400, de 300 que você vai ter no imposto de renda que você pagava, para aquele cidadão que ganhava R$4.000, R$5.000, né? E vai ser agora isento,
Se você aplicar uma Selic de 15%, vai ser tanto, em 10 anos são tanto, em 20 anos chega a um montante enorme, né? Nos juros sobre juros. Né? Primeiro, a Selic não vai ficar assim por tanto tempo, não vai ficar em 15% por tanto tempo, mas o cálculo é justo. Está ensinando o que a classe trabalhadora dizer, poupe um pouco. Né? Uma vez que o nosso sistema previdenciário, a gente ainda vai passar por algumas reformas e tende a piorar. Né? A gente tem uma questão previdenciária que no médio e longo prazo a pirâmide etária do Brasil vai colocar cada vez mais pressão sobre as finanças públicas. Mas essa é outra conversa. Então, nós temos diferentes bases tributárias que alcançam diferentes tipos de renda. Esse gráfico, trazido no documento de 2023 do IPEA, é um gráfico interessante. Não é comum a gente ver esse tipo de gráfico nesses documentos. Esse trouxe, que é um gráfico, é um documento do IPEA que subsidiou o próprio debate de aprovação da reforma. Né? E ele vai trazer aqui os tipos de incidência tributária conforme o que? A renda. A renda familiar per capita versus proporção da renda na incidência tributária. Quando você tem tributos indiretos, que são chamados tributos maus, os tributos sobre consumo, os tributos no qual você não identifica o sujeito passivo, falei aqui do celular, pouco importa se você é um alto executivo, se você é um empresário, se você é um estagiário, né? É um tributo indireto, não se identifica quem está pagando o tributo, a alíquota é a mesma. Você passa a ter que uma redução desses tributos conforme o que? O ganho, conforme a renda per capita familiar. Ou seja, quanto mais se ascende na pirâmide social, menos você paga tributo sobre bens de consumo, menos você paga tributo indireto. Por quê? Porque quem mais consome é quem ganha menos. Quem ganha pouco consome quase tudo que ganha. Confere? Às vezes consome até mais do que ganha e está no limite do cheque especial. Não é assim? Quem tem crédito, né? Ou pede emprestado. Quem mais ganha consome muito pouco. Vai ter uma carga tributária de tributos indiretos menor. 1/3 praticamente, de 21 para 7,8. Quem mais ganha tem uma carga tributária sobre tributos indiretos, leia-se bens de consumo, de 1/3 do trabalhador que ganha menos. Ou seja, o trabalhador que ganha menos é pesadamente tributado. E a composição da nossa carga tributária pesa cada vez mais também sobre bens de consumo. Quando a gente vai para tributos diretos, leia-se imposto de renda, IPTU, o IPVA, que vê, né, o dono do carro que está se pagando, é aquele tributo que são chamados os tributos bons, porque podem ser tributos progressivos, né, esses tributos cuja a capacidade contributiva é considerada na alíquota, ou seja, quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota. Quanto maior a renda, maior a alíquota de imposto de renda. Quanto maior a casa, ou a casa mais valer, mais um barro nobre, maior a alíquota de IPTU. Aí, quando você vai para os tributos diretos, quanto mais incide, quanto mais aumenta a renda per capita familiar, mais você vai ter uma incidência. Tributo direto, a população mais vulnerável paga muito pouco tributo direto. Né? Nessa perspectiva, pessoal, tem um elemento que, apesar disso funcionar e ser assim, nós, brasileiros, tendemos a gostar mais do tributo indireto do que do direto. Por quê? Um você vê, o outro você não vê. O sujeito paga 17%, 27%, quanto for de alíquota no objeto que ele compra e não reclama. Mas aquele carnê de IPTU, que está lá em 0,5%, 1%, vem o nome dele, o código de barra, reclama bastante. É o que se diz nos pequenos municípios. Quem cobra IPTU não ganha eleição. São tributos impopulares, porque são diretos. Um dos pontos que está se vendo com essa reforma do IVA civil é que a gente vai conseguir ver o IVA na nota fiscal. Já é possível há algum tempo, em alguns estabelecimentos, você consegue ter uma estimativa da carga tributária na nota fiscal. Os tributos indiretos, você consegue ver, olha, quanto. Uma vez eu cheguei a ver numa loja de roupa, virou modo. Você olha as roupas, tanto do que está aqui, as cadeias produtivas mais simples, você consegue, né, de estimar o quanto de tributo tem ali dentro. Agora, com o IVA, tributação sobre consumo, vai ser possível. E aí a gente vai começar, talvez, a olhar para os tributos indiretos com os mesmos olhos que olha para os tributos diretos, os tributos bons. Porque os tributos bons são aqueles que especificam o sujeito passivo, quem está contribuindo, e conseguem colocar a alíquota na medida de quem está contribuindo. Então, nessa perspectiva, a gente conseguiu aprovar o que se chama de reforma fácil, que é o quê? A reforma sobre o consumo.
Para ficar mais evidente, aqui a tributação no Brasil, você vai ter a distribuição das principais bases tributárias. Receita tributária por base de incidência. Aqui a gente tem sobre consumo, documento também do IPEA, esse. Pouco mais abaixo a gente vai ter renda e previdência, um grande problema das finanças públicas no Brasil. Dada a nossa pirâmide etária, cada vez vamos ter gente mais inativa e em alguns anos teremos a mesma quantidade de ativos e inativos, né, para sustentar. Com a pirâmide etária, os casais hoje não têm mais 5 filhos. Antes você tinha um sistema onde você tinha muita gente trabalhando para financiar quem estava aposentado, não é isso? Com a mudança na pirâmide etária, a gente tende a entrar no problema dos países europeus, né? Porque eles têm um sistema tributário bastante pesado para quem está ativo trabalhando, uma vez que quem paga a aposentadoria de quem está aposentado hoje é quem está trabalhando, contribuindo para o INSS. Essa mudança na pirâmide etária traz alguns problemas de finanças públicas, bastante comentados, volta à pauta, certo? Não só naquela reforma que foi aprovada ali de 17 a 19, aquele debate da última reforma tributária, o governo Temer e Bolsonaro, mas com essa discussão sobre as pressões das finanças públicas, sobre o arcabouço fiscal, a discussão da Previdência volta a entrar em pauta, especialmente porque nós estamos vivendo um nível de pejotização bastante significativo. O que é pejotização? Sabe o que é? Todo mundo sabe o que é? A gente, após a reforma trabalhista, você tem muitos trabalhadores que não são mais CLT, né? Viram PJ, né? E contribuem como PJ. A contribuição do PJ acaba sendo menor, dependendo das circunstâncias. E aí a gente não tem uma arrecadação como deveria. O ministro começa a reclamar também desse problema. Então, temos tributação sobre renda, salário aqui embaixo. E mais abaixo de todos, aquele tributo que pega somente quem tem muito dinheiro, muitas possibilidades. As classes tributárias mais altas, que são os tributos sobre propriedade. A classe trabalhadora quase não tem propriedade, confere? Quem tem propriedade são as classes mais abonadas. E aqui, comparando a carga tributária por base, documento de 2022 da Receita Federal, sobre bases tributárias, a gente vai ter a carga tributária total, considerando Brasil, média da OCDE e média da América Latina. Nós temos uma carga tributária maior do que a média da América Latina, porém menor do que a OCDE. Uma carga tributária sobre a renda, onde a gente já tem, seriam os tributos bons, bem menor do que a OCDE e quase igual à América Latina, né? Menor que a OCDE, quase igual à América Latina. Folha, salário e previdência, a gente também tem menor do que a OCDE, maior do que a América Latina. Propriedade é que a gente tem bem pouco, mas não é uma distância tão grande da OCDE e da América Latina. O nosso grande calo, onde a gente consegue superar tanto a OCDE como a América Latina, é a tributação sobre bens e serviços, ou seja, a chamada tributação sobre consumo. Então, comparando aos outros países, a nossa estrutura tributária se mostra dessa forma, com poucas saídas, do seu ponto de vista do padrão de financiamento da administração pública federal, senão de ou ampliar a arrecadação daquelas bases que já estão estabelecidas, ou tentar, de fato, fazer uma reestruturação do sistema tributário, do seu ponto de vista das bases em que sobre quem vai incidir. Os dois desafios são grandes, por isso que nós tivemos reformas tributárias que passaram décadas para serem aprovadas e não conseguiram ser. A gente teve fatiamento de reforma tributária ao longo de muito tempo. A reforma tributária é considerada a pauta sempre na agenda. Tem até alguns temas de palestras sobre isso, temas de artigos sobre isso. É a pauta que nunca sai da agenda, ou seja, entra governo e sai governo. Ninguém consegue empreender uma reforma tributária que, de fato, altere as estruturas de arrecadação do nosso país. Por isso que a aprovação de semanas atrás foi histórica, porque se tenta há muito tempo fazer isso. A gente, de fato, e a de 2023, de certo modo também, a gente passou a ter um IVA, pelo menos se queria ter um IVA naquele momento, e a gente conseguiu se discutir isso há muito tempo. Pois bem, na discussão sobre por onde vamos começar e onde vamos terminar nas possibilidades arrecadatórias, a gente vai ter dilemas a serem resolvidos. Dilemas como eficiência e equidade. O que é isso? O Estado precisa arrecadar mais de modo eficiente. Porém, muitas vezes, os tributos mais fáceis de arrecadar são os mais regressivos. Sonegar imposto de renda é muito mais fácil do que sonegar um tributo que está embutido aqui no objeto que eu comprei, confere? Por quê? Porque está ali. O fisco pode ir até na empresa de cartão de crédito e conseguir dali, ele consegue ver todas as operações, confere? Ele consegue mapear toda a cadeia produtiva através do chamado princípio da substituição tributária
E ele consegue fazer até uma antecipação. Ele pega já na produção e antecipa todos os estágios da cadeia tributária. É mais fácil, porque o processo produtivo é mais centralizado. Então, sobre bens e serviços, a sonegação é mais difícil de ser operacionalizada. Como renda, é mais fácil sonegar. Vê que chega o pessoal, tem alguém da Contábeis aí? Não? Não? Chega a época de declaração de imposto de renda, todo mundo quer um contador, não é isso? O empresariado também tem seus contadores para praticar aquilo que se chama de evasão e elisão fiscal. Um é legal, o outro é ilegal, né? Mas a estruturação para pagar menos imposto de renda é comum da gente ver. E as pessoas físicas ficam buscando seus contadores perto da hora da declaração, porque ali você pode eventualmente cair ou não na malha fina, na chamada malha fina do fisco. Nesse quesito, o dilema central a gente vai fazer reforma tributária para melhorar a eficiência arrecadatória, que é o grande problema, sob o ponto de vista de arrecadar mais, priorizar tributos mais fáceis de arrecadar, ou vai priorizar a equidade, ainda que os tributos sobre a renda são mais difíceis. Quando passou a reforma do imposto de renda na Câmara, muita gente disse, não, mas os bilionários têm formas de se evadir. Pode mandar a renda para receber para um offshore fora, né? Isso pode fazer planejamento tributário para não pagar de uma forma ou de outra. Né? As teorias e os caminhos possíveis são muitos. Né? Mas se diz o quê? Trabalhar com equidade diminui a eficiência arrecadatória. Você vai tributar melhor, mas vai tributar menos. E as pressões sobre financiamento são grandes. Falei agora há pouco, para o ano que vem, o ministro já coloca, são 90 bi a mais. A gente tem que ter um cobertor curto. Tem que fazer, não pode parar. Né? Tem que fazer a arrecadação. Nessa perspectiva, a gente tem alguns dilemas encontrados nas finanças públicas. O primeiro, da eficiência econômica e a neutralidade tributária, que seria o princípio liberal de não causar distorções nessa perspectiva, ou seja, não incidir sobre o sistema social, sobre o fluxo de trocas, de modo que a tributação vá intervir no livre fluxo dessas trocas. Outro elemento seria uma eficiência arrecadatória que conseguisse se sobrepor ao nível de sonegação sem... Tá melhor assim? Mais distante? Tá dando para ouvir aí atrás? Tá. Uma eficiência arrecadatória calcada no menor tendente, né, a reduzir a sonegação. E nós temos também a possibilidade de se trabalhar com justiça fiscal e intervenção restributiva, ou seja, no dilema eficiência arrecadatória versus equidade, a gente tem que se questionar qual privilegiar nesse momento. Lá em 2023, surgiu a primeira reforma, que foi a reforma do IVA. Muita gente falava, olha, não tem sentido fazer a reforma do IVA, a gente tem que priorizar os tributos bons, tem que trabalhar com imposto de renda, vamos trabalhar com os tributos diretos. Naquele momento, muitos deputados falaram, não, esse momento não é momento de discutir justiça social. A gente só tem que discutir a arrecadação, a possibilidade de arrecadação. Não dá mais para a gente ter 27 legislações de CMS no mesmo país. 27 legislações de CMS no mesmo país é o que se chama de ineficiência arrecadatória. Né? Isso fomenta a sonegação, isso afasta o investimento, isso diminuiria a competitividade do Brasil no plano internacional. E aí, a gente optou por fazer primeiro a reforma que priorizava a eficiência arrecadatória, ou seja, a reforma do IVA, Imposto sobre Valor Adicionado, leia-se Imposto sobre Consumo. Nesse início de se falar primeiro da reforma sobre o Imposto sobre Valor Adicionado, tem alguns pontos que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Esse é um ponto que a gente trabalha na disciplina de finanças públicas e a gente não pode abrir mão de tratá-lo. Que seria o que? A globalização por novas escalas de harmonização tributária. O que é que se quer dizer? Qual é o objetivo de se uniformizar essa legislação de ICMS? Qual seria o objetivo último de se uniformizar essa legislação de ICMS? O principal dele seria que a gente está num momento onde a gente vive uma nova espacialidade capitalista com arranjos institucionais que devem o quê? Estar condizentes com esse novo padrão de acumulação. A gente, na década de 90, se falava muito globalização, né? E hoje, de fato, a gente vive uma complementariedade produtiva. Salvo engano, é até pauta central do evento, a chamada Divisão Internacional do Trabalho. Não é isso? Você tem uma Divisão Internacional do Trabalho ao redor do globo e você tem uma complexificação produtiva ao longo de toda a esfera. Nessa complexificação produtiva, a gente tem alguns elementos para tratar. É possível
costumo dar esse exemplo em sala de aula, que o tênis que o colega esteja usando aqui seja um tênis projetado por uma empresa alemã, fabricado por uma empresa americana, numa planta fabril no Sudeste Asiático, em Bangladesh, com um salário de $40 ao mês, né? Importado por uma empresa europeia, distribuído por uma empresa paulistana e vendido por uma família que tem 3 lojas no comércio aqui em Niterói. Confere? A gente falou de vários lugares dentro da espacialidade produtiva para um bem cujo processamento é super simples. Não tem uma densidade tecnológica hoje em dia, né, tão avançada. Então a gente tem uma cadeia produtiva ao redor do globo, onde o capital, dentro dessa nova espacialidade produtiva, precisa circular cada vez mais livremente. Imagine se você é advogado de uma dessas empresas e tem que verificar toda essa cadeia produtiva, a estrutura normativa que vai incidir sobre ela, qual tributação vai incidir, desde a empresa alemã, passando pela empresa americana, passando pela planta fabril do Sudeste Asiático, passando pela exportação europeia, passando pela distribuição paulista, passando pela venda no comércio aqui do centro de Niterói. Então a gente tem, dada a nova distribuição do trabalho, né, o novo ciclo reprodutivo do capital, a gente tem uma série de elementos a considerar na medida que as reformas passam a ser exigidas pelos organismos multilaterais. Você pode abrir qualquer documento do IPEA, um desses gráficos que a gente abre, você abre lá. O Fundo Monetário Internacional recomenda, né, adequação institucional, recomenda que a reforma do ICMS, a composição de um novo imposto sobre valor adicionado, porque o que se chama de harmonização tributária é a necessidade de a gente instituir normas de tributação harmônicas, condizentes com os demais blocos econômicos, demais países, para que o capital transnacional possa circular mais livremente ao redor do globo. É uma tendência do capitalismo que o capital precisa circular no seu processo de acumulação. E quem não fizer isso perde competitividade, sob o ponto de vista de atração de investimentos ao seu território. Ou seja, a busca de competitividade, a busca de atração de investimentos ao seu território, o principal ponto seria o quê? Adequação normativa institucional, portanto, reforma tributária. Reforma tributária é a pauta sempre na agenda, porque sempre na agenda está como vamos ganhar, adquirir mais competitividade no cenário internacional a respeito das finanças públicas. E aí a gente tem pressões competitivas por integração e redesenho do sistema tributário. Isso não vai ocorrer só com o sistema tributário. Isso vai ocorrer, do seu ponto de vista orçamentário, a lei de responsabilidade fiscal assim foi, isso vai ocorrer no âmbito trabalhista, a reforma previdenciária que o Brasil aprovou em 2019 foi uma pauta trazida pelo Banco Mundial, né? Ou a gente adere e se adequa normativamente a esse cenário, ou a gente tem muita dificuldade de se integrar internacionalmente e as agências de classificação de risco vão fazer o seu ranking de competitividade, onde o Brasil deixa de ser um território atrativo a novos investimentos. Ao menos é isso que se vende, ao menos é isso que se coloca. A gente sabe que não é bem assim, mas é o discurso hegemônico. Nessa perspectiva, a gente tem que compreender uma contradição central. Eu gosto de trabalhar essa contradição em sala de aula sempre. Por quê? Porque ela vai explicar grande parte dos outros movimentos, não só nas finanças públicas, mas em outros segmentos da sociedade, que é a contradição central entre a desterritorialização do ciclo reprodutivo do capital e a territorialidade política dos Estados. O que é isso? Quando eu falei para você que as plantas produtivas estão cada vez mais espacialmente distribuídas ao redor do globo, não é isso? A ponto de você comprar uma camisa na Shopee mais barata do que feita aqui em Petrópolis. Estou errado? Né? Como é que você explica isso? Mas é comum, não é isso? Qualquer coisa você pode comprar vindo da China, às vezes mais barato que aqui. Vários fenômenos explicam, né? Mas o fato é que você consegue. A explicação, você vai desde efeito China, a capacidade produtiva e todos os segmentos da economia diferentes podem tentar explicar o fenômeno. Mas o fato é que você tem um ciclo reprodutivo do capital cada vez mais desterritorializado, um capital que circula ao redor do globo cada vez mais fluido e livre, e se você for para a pauta da financiarização, que cheguei a ver que é pauta de outras mesas, né? Financiarização depois, né? O capital financeiro circula mais brevemente ainda, a gente pode dar 2 cliques aqui, investir onde quiser, ou até de dentro do Brasil você compra um ETF onde quiser, não é isso? Vamos comprar ETF China, ETF Estados Unidos, Rússia, onde você quiser. A circulação do capital financeiro ainda é mais volátil. A circulação de capital, como num ciclo reprodutivo desterritorializado, o que é que o capital faz perante os Estados? Qual é que é a pressão exercida do capital perante os Estados? É o quê? Ou você me dá condições institucionais de reprodução, ou eu vou para outro território. Confere?
Não é à toa que grande parte das empresas europeias hoje produzem na África, tem melhores condições de reprodução. Sob o ponto de vista trabalhista, tributário, uma série, né? Parte das empresas americanas migrou para o Sudeste Asiático. Naquela época eles não viam problema com isso. Hoje vem, não é isso? O governo Trump está tentando trazer as plantas produtivas de volta ao seu território, não é isso? As empresas americanas produziam no Sudeste Asiático. Desde a década de 90 esse processo começa de modo mais agressivo na década de 90. O que a gente tem aqui? Em contrapartida, o outro polo dessa contradição essencial, isso serve para você explicar vários fenômenos, não só esse aqui, é a territorialidade política dos Estados. O que é isso? Enquanto o capital é cada vez mais livre para circular por diversos territórios, o Estado, por sua vez, tem como elemento constitutivo a sua territorialidade política. Estou errado? Pensa comigo. O voto é no território, confere? Eleição, se você não for daqui, você viaja para votar, não é isso? Ou você pede a mudança do seu tipo de eleitor. Um vereador é eleito no território da cidade. Um deputado do Estado, não é isso? Ou seja, há uma territorialidade política. O mandato, você tem jurisdição, circunscrição, né? Dentro de um território. Elementos constitutivos do Estado. Povo, território e nação. Não é isso? Território é elemento constitutivo. O que é isso? As escolas estão no território. O posto de saúde está no território. O PIB do Rio de Janeiro é no território do Rio de Janeiro. Confere? A segurança, a própria segurança tem ali, não é isso? Não é dividida a polícia do Rio de Janeiro por territórios específicos de atuação? Ou seja, o Estado atua territorialmente. E o nível, a taxa de emprego é territorial. Não é isso? O nível de desemprego ou de empregabilidade do Rio de Janeiro é medido no Rio de Janeiro. Ou seja, o Estado precisa prestar contas à sociedade, fornecer bens, se legitimar politicamente dentro de um território. Porém, para fazer tudo isso, ele precisa o quê? De investimentos para gerar emprego, renda e arrecadação. Confere? Só que para fazer gerar emprego, renda e arrecadação, ele está lidando com um ator que está preso ao território? Não. O ciclo reprodutivo do capital está cada vez mais desterritorializado. Enquanto os estados são territoriais. A territorialidade política dos estados coloca o estado na condição de que eu tenho que me adequar para atrair esse capital ao meu território e dar melhores condições de reprodução aqui. Os estados passam, os territórios ao redor do globo passam a competir por atração de capital. Aquilo que a gente viu na década de 90 como guerra fiscal, já ouviram falar? Guerra fiscal no Brasil? Alguém? Ninguém? Guerra fiscal no Brasil é que se tinha muito, foi mais presente na década de 90, que estava no outro modelo federalismo, que era se tentando, os estados disputando para tentar atrair fábricas ao seu território. A Fiat foi para Minas Gerais, a Ford foi para a Bahia, não foi para o Rio Grande do Sul. Cada estado dava isenção tributária para atrair empresas ao seu território. Prometia isenções de longo prazo, né? É o que? Os territórios tentando disputar com demais espaços de acumulação, tentando atrair investimento ao seu território. Ou seja, a desterritorialização do ciclo reprodutivo do capital, que migra cada vez mais facilmente, face à territorialidade política dos estados, traz essa pressão sobre o arcabouço público, inclusive nas finanças. A gente teve no final do ano passado uma grande disputa entre alguns fundos de investimento e o Ministério da Fazenda, no sentido que, se não forem atendidas algumas exigências, a gente migra. E a gente teve uma saída de capital estupenda do dia para a noite. O governo tem que fazer choque monetário para o dólar não disparar. Não é isso? Saída de capital. Olha, a gente vê, hoje você vai fazer uma adequação institucional de corte de despesa e uma curva de juros acentuada até um determinado momento, ou a gente vai migrar. E aconteceu uma migração de capital, uma saída de dólar no país, em coisa de 24 horas. O Banco Central teve que fazer um dos maiores choques monetários da história. Isso vai acontecer no setor produtivo e o setor financeiro, que encontra fração hegemônica do setor produtivo, né? Uma fração de capital. Né? Nesse quesito, essa desterritorialização do ciclo reprodutivo do capital torna os estados cada vez mais subordinados às determinações desse grande capital, no sentido de adequar institucionalmente seu arcabouço. Você não vai fazer uma reforma da Previdência? Se você não fizer, em 2050 vai quebrar. Como se disse lá, o Banco Mundial lá atrás disse, lá para a gente em 2017. Se o Brasil não fizer, você vai ver o quê? Fuga de capital, aumenta a classificação de risco, piora a taxa de juros do Brasil, e aí desemprego, má geração de renda, todos os efeitos perversos do ciclo econômico vocês conhecem bem. Então, a disputa passa a ser territorial e a tributação passa a ser um dos elementos de atração ao seu território e aderência. O que é isso? Para se tornar um território atrativo e aderente a esse novo ciclo, o Brasil precisava fazer o quê? Uma adequação da sua estrutura tributária, instituindo o IVA.
tal como os Estados Unidos, tal como a Europa, se integrar a demais blocos econômicos, uma vez que, ao redor do globo, o capital prefere um IVA, um imposto incidente, ao final da cadeia produtiva sobre o consumo. E naquele momento os deputados diziam, não é hora de discutir distribuição de renda, não é hora de falar de classe social, é hora de garantir a eficiência arrecadatória e integração competitiva. Essas pautas sociopolíticas deixa para depois. A gente ouviu isso expressamente. Não foi um discurso velado, não. Um discurso expresso, bastante comum da gente ver quando se está discutindo esse tipo de pauta. Então, se antes a gente tinha uma escala de acumulação dentro do território nacional, a dinâmica até ali, 90, alguns estudiosos falavam da dinâmica centro-periferia dentro do Brasil, não é isso? Você tinha um Brasil desenvolvido, um Brasil menos desenvolvido que fornecia como mercado, se servia como mercado consumidor e fornecedor de mão de obra barata. Você passa a ter dinâmica centro-periferia ao redor do globo e, pós-década de 90, mudam-se as estruturas produtivas, né? As formas de percepção dessa realidade vão discutir, na verdade, um confronto capital-capital ao redor do globo. E aí você vai ter, portanto, uma internacionalização da lei e um deslocamento do processo decisório. Ou seja, o processo decisório sobre fazer ou não a reforma tributária hoje pertence muito mais aos organismos multilaterais, às instâncias supranacionais de decisão, do que o próprio Brasil. Não é à toa que a gente viu pela primeira vez no G20 aqui no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda propor uma discussão para se criar um imposto para bilionários ao redor do globo. Vocês vão ver se a gente chegar lá, que a apresentação ficou, né, por questões técnicas desconfiguradas, se a gente chegar lá, vocês vão ver em algum momento o Haddad tendo que conversar com o Papa Francisco, ainda vivo, 2 anos atrás, para tentar ajuda política na hora de instituir um imposto global sobre a renda. Por que o imposto global marcado por muitos países? Porque com a nova ampliação do ciclo reprodutivo do capital, você não pode tributar renda num território só, senão o capital migra para outro. Confere? E todos os estados perdem com isso. A solução é que os estados ao redor do globo instituírem um tributo sobre o ganho de capital, de modo que em nenhum lugar do globo você possa fugir daquela alíquota, com formas de equalização e distribuição. Do contrário, a territorialidade política de cada estado perde com isso. Então, as soluções que está se tentando perceber de tributação de renda, de alta renda, que é aquela com maior capacidade de circular ao redor do globo, estão sendo pensadas em nível transnacional. Diga-se de passagem que quanto mais você desce na pirâmide social, a classe trabalhadora tem menos condições de migrar. Alguns autores trabalham aquilo que se chama de classe gestora global. Um alto executivo pode trabalhar hoje no Rio, amanhã em São Paulo, depois em Pequim, depois em Londres, é comum. Depois de um determinado grau de musculatura na carreira, né, executiva, o sujeito tende a trabalhar em vários países. Né? Isso, um executivo de ponta é aquele que já trabalhou em vários continentes. A classe trabalhadora tem menos condições de migrar. Está sujeito que a tributação é o território no qual ela coexiste, certo? A capacidade de migração e de circulação muda conforme você está na pirâmide social também e conforme o grande capital está acumulado. Na hora de competir, o grande capital pode migrar. Agora, você, pequeno empresário, tem menos possibilidade de migrar. A riqueza e a renda fica aqui. É por isso que Mangabeira Unga dizia: a gente precisa de um exército de micro e pequenas empresas aqui no Brasil. Por quê? É um capital que não migra. As grandes corporações, elas podem migrar, ou até os lucros de dividendos em determinado momento migrarem para outros países. Amplia a desterritorialização do ciclo reprodutivo do capital. A micro e pequena empresa não, dificilmente ela sai daqui. Ou seja, tudo que entra é reinvestido no Brasil, é gasto no consumo ou o que for, dificilmente essa riqueza vai para outros territórios. Essa renda, melhor dizendo. E aí a gente teve, portanto, a reforma fácil, que é o quê? Homogeneizar para novas escalas de acumulação. Que é isso? A ideia era: nenhum investidor internacional quer entrar no país com 27 legislações de ICMS. É preciso um território para o capital circular, sob o ponto de vista institucional. Então, a homogeneização tributária, lida e cantada como harmonização dos demais blocos, é a tentativa de integração competitiva do cenário nacional, que tira da pauta a discussão sobre renda, sobre classes sociais, como se ela não existisse. Com o passar do tempo, ela volta a ser discutida. Verificado que o Brasil, por exemplo, ficou em último lugar no ranking de competitividade industrial, e você tem os elementos colocados aqui. Aqui são alguns dos da lista. Um ambiente econômico, uma tributação, uma macroeconomia de investimentos não favoráveis. Para aumentar a competitividade da economia nacional, era preciso fazer uma reforma tributária sob o ponto de vista
do imposto sobre valor adicionado, sob o ponto de vista da tributação sobre bens e serviços. E aí, quando esse discurso político assume protagonismo, não tem esquerda nem direita. Se você estiver falando de uma esquerda, gostam de chamar esquerda raiz, né? Até tem. Mas se você falar em termos de Brasil, seja neodesenvolvimentismo, seja neoliberalismo, você vai encontrar esquerda e direita sentando, criando consensos e dizendo, olha, é necessário fazer a reforma. É necessário uniformizar o ICMS porque a gente precisa crescer sob o ponto de vista da competitividade global. Então, sentam à mesa, as discussões e os tensionamentos ficam para segundo plano e há uma construção de um discurso de reforma tributária. A gente chega, ao final, a duas propostas de emenda constitucional, onde a gente teve a PEC 45 e um substitutivo vindo na PEC 110, de união desses tributos, para constituir aquilo que se chama de IBS, CBS e IS, um imposto sobre bens e serviços de competência dos Estados e municípios, uma contribuição sobre bens e serviços de competência da União e um imposto seletivo, com alíquotas seletivas para produtos chamados prejudiciais, como aqueles agrotóxicos, cigarro, álcool, né, que é o chamado imposto do pecado. Né? A gente vai ter algumas alíquotas a serem trabalhadas. Isso foi normatizado já no ano seguinte. Né? No ano 2024 até 2025 se fechou essa discussão dessas alíquotas. A discussão, esse é material do governo federal, a esse respeito, vai transformar esses tributos, tidos por alguns teóricos da área, como carnaval tributário, né, em tributos de fato sobre valor adicionado. O principal ganho é a incorporação do ICMS, obviamente, nesse ciclo, criando-se os dois tributos federais, ou federal e subnacional, e o imposto seletivo. Nessa perspectiva aqui, esse imposto seletivo de caráter regulatório para desestimular o consumo de produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Aqui a gente tem as formas, as etapas de implementação. Falando de tributação, a gente está falando de algo bastante complexo, então a implementação não pode ser do dia para a noite. Tem um período de teste, ou seja, testam-se as alíquotas, verificam-se a arrecadação, vai se testar aqui o IBS com a alíquota de 0,9 e 0,1, né, CBS e IBS. E vamos testando, já a partir do ano que vem a gente começa a ter testes. A gente tem alguns alunos com pesquisa de TCC para entrevistar alguns auditores do fisco estadual, especialmente, para ver se eles já estão tendo algum tipo de treinamento ou não, como é que vocês estão de fato preparados ou não para esse tipo de mudança. Com as leis complementares, já foram editadas, o ano de testes, e aí você começa a ter cobrança gradual e as alíquotas vão sendo alteradas ao redor do tempo. Certo? Aqui você vai ter o sistema de arrecadação ano a ano até chegar em 100% de transição. É um período de transição de um sistema tributário para outro. Para que em 2033 a gente tenha uma vigência integral desse novo modelo, extinguindo-se ICMS e ISS, de uma vez tem um tributo sobre valor adicionado. Algumas questões são importantes a gente falar dessa chamada tributação no destino ou tributação no consumo. A grande diferença, do ponto de vista do ICMS, é que esse tributo vai incidir sobre o consumo e não necessariamente onde se produz. E não necessariamente onde se produz. A tributação no destino vai prever, portanto, uma uniformização federativa com alguma perda de autonomia fiscal subnacional. Os defensores da reforma dizem que não, cada um vai ter sua alíquota, sua possibilidade de alterar, instituir aquilo ali. A gente vai ter um elemento que preocupa bastante, e eu trouxe um gráfico sobre isso, espero que esteja composto nessa apresentação, onde a gente vai ter uma certa oneração dos serviços. Por quê? Antes você tinha tributação sobre bens, mercadorias, né, circulação de mercadorias, ICMS, com alíquotas variando aí de 17%, 27%, e você teria a tributação sobre serviço no ISS. Confere? ISS, você pode ter alíquota de 3%, de 1, de 2, de 6, em determinados casos. Mas as alíquotas médias de ISS são bem mais baixas que a de ICMS, que chegam a 17, 27, dependendo do produto. Confere? Agora tudo vai virar um IVA só. Significa que o setor de serviço
que pagava eventualmente 5%, 3% de ISS, vai passar a pagar uma alíquota possivelmente de 26,5%. Então a gente tem uma tendência de aumento na tributação sobre serviços. Tem gráfico que começa a avaliar essa mudança. Isso foi percebido no decorrer da reforma, tanto que a gente teve o substitutivo da PEC 110, que entrou em cena a partir daí. Ah, professor, vai ser um setor por outro? Um setor por outro que tem. Muda pouco. Gente, nisso também tem uma questão de tamanho corporativo envolvido. O que eu quero dizer? O setor de serviço, além de ser um dos que mais emprega no país, geralmente é o pequeno que faz. Confere? Uma fábrica de shampoo é o grande, não é isso? É produto. Mas um salão de beleza é o pequeno. Uma indústria automobilística é produto, é grande, não é isso? Vai pagar quase a mesma coisa. Mas uma oficina mecânica é serviço, confere? É o pequeno, vai pagar. Geralmente o setor de serviço é composto por pequenos empresários, pequenos comerciantes. Os grandes que estão no setor produtivo, geralmente, no Brasil a gente não tem um conceito de microindústria tão desenvolvido como na China, né? Alguns falam, podia falar, o Brasil é um conceito de microindústria, a gente tem pouco isso. Muito pesa sobre o setor de serviços, que geralmente é quem mais emprega, já tem os menores salários que o setor industrial, né? E é composto por comerciantes, varejistas, empreendedores de um modo geral, de menor porte. O zelo pela eficiência arrecadatória e competitividade é um dos principais elementos dessa reforma do IVA, né? Dessa reforma que trouxe o tributo sobre valor adicionado. Trechos de justificativa da PEC 45, só para dizer a vocês algo que está previsto no discurso. Eu trouxe aqui alguns trechos que acompanham a PEC, ou seja, trechos do discurso que instituem a prioridade para a melhoria arrecadatória na tributação sobre consumo, enquanto justiça social e distribuição de renda saem da pauta. Não entrariam na pauta, e se não fossem as manifestações sobre a questão da PEC da blindagem, dificilmente teria sido aprovado. Foi aprovado por unanimidade. Houve uma pressão extrema, né, sobre o Congresso. Aqui alguns trechos. As falhas do modelo brasileiro de tributação que acompanham a PEC. O que é isso? A justificativa da PEC. Quando você manda um texto, uma proposta de lei, um projeto de lei, uma proposta de emenda constitucional, ela é acompanhada de uma exposição de motivos, onde os parlamentares, tanto nas comissões, como já de partida que propõe a lei, ele faz uma exposição dizendo por que é importante e necessária a aprovação daquela norma. A falha no modelo brasileiro de tributação de bens e serviços prejudicam sobremaneira o crescimento do país, além de gerar distorções competitivas. A vedação a benefícios fiscais busca-se evitar o risco de que setores específicos busquem um tratamento diferenciado no âmbito do IBS, o que inevitavelmente leva a distorções competitivas e alocativas. Outro trecho, característica essencial da tributação no destino que visa garantir que haja uma real não incidência em benefício da competitividade das exportações brasileiras para o exterior. Ou seja, notem que a pauta competitividade e eficiência econômica é o que permeia o processo de justificativa desse tipo de reforma. As pautas de redistribuição de renda, constituição, reestruturação do padrão de financiamento mais justo, a pauta da equidade sai da agenda nesse momento. É um tipo de reforma que, no dilema eficiência arrecadatória e equidade, pende para a eficiência arrecadatória. Tá? Despolitiza o debate sobre o sistema fiscal arrecadatório. E aí, justiça fiscal, há um esvaziamento da discussão sociopolítica nesse momento. Aguardemos os desdobramentos da reforma. O que é isso? Não temos ainda a implementação. Vamos ver. Vamos ver como é que o setor de serviço suporta, né, esse tipo de aumento de carga tributária. Pensa aqui com a gente, olha. Aqui foi feito. Esse documento do IPEA foi para justificar a aprovação do chamado substitutivo. Substitutivo da PEC 45. Aqui é a PEC sem o substitutivo, aqui é o substitutivo dela. Substitutivo foi o quê? A 110, que veio tentar reformular o texto durante o processo legislativo. O que é que aconteceu? Quem é que estava sendo mais pesado nesse momento, nessa elaboração? Você teve que variação da diferença no acumulado do PIB no nível setorial, ou seja, PEC número 45 e o substitutivo do 45. Ou seja, a variação acumulada do PIB na agropecuária seria de negativo 13,2. Nós estamos falando da maior bancada.
que a gente tem. Dificilmente seria aprovado com uma variação negativa de PIB nas estimativas ao longo do tempo. Aí a gente passa a ter positiva também extrativismo, transformação, e a gente tinha negativos também para os setores de serviço. Deixa eu ver se sobe aqui. A gente tinha, né, um agro perdendo 13% e os setores de serviço também perdendo com a PEC. Porém, com o ajuste, reduziu-se um pouco a perda de PIB do setor de serviço porém, segue sendo o setor que mais perde, mesmo com o substitutivo. Os setores que mais têm perda de variação do PIB são os setores de outros serviços, informação, comunicação, hospedagem, alimentação, transporte e comércio. Aqui estão os segmentos mais vulneráveis do empreendedorismo. A grande indústria agropecuária não perderia, certo? No PIB acumulado. Dito isso sobre a reforma fácil, que tem um certo esvaziamento sociopolítico, os nossos slides sobre a reforma difícil não conseguimos, né, trazer, e eu esperava que a Júlia fosse tocar a parte da reforma do imposto de renda. Mas aqui trazendo um pouco da discussão, né, sob o ponto de vista da tentativa de taxação de super ricos, há um clamor internacional acerca do tema, tanto sob o ponto de vista da discussão, né, papal, para construir uma estrutura simbólica de debate entre os países, o que se tentou no documento final do G20, documento inédito, uma discussão transnacional sobre taxação de super ricos ao redor do globo, uma vez que são eles os que têm maior possibilidade de transitar ao redor do globo e fugir da arrecadação de determinados países. E uma discussão dentro do BRICS, do bloco econômico, que o Brasil faz parte, para a gente tentar fazer uma tributação sobre a renda com menos prejuízo e migração de recursos. Pessoal, a reforma que passou há 3 semanas atrás, uma reforma que pela primeira vez no Brasil traz a questão da pirâmide social para dentro do tecnicismo das finanças públicas. Ou seja, pela primeira vez a gente conseguiu, de fato, tensionar, né, o processo social de discussão da reforma tributária e inserir elementos de distribuição de renda na pauta. Sempre que essa pauta surge, a ideia que se coloca vai haver migração de capital. O ministro da Fazenda foi obrigado a dizer, outro dia na TV, eu duvido que ainda assim o grande capital queira migrar do Brasil, que ainda assim aqui vai ser um dos lugares do mundo onde ele é menos tributário. Dificilmente ele vai achar outro lugar do mundo para ser mais tributário. Quando você tem uma isenção para quem ganha de 2.500 a 5.000, é uma isenção que pega grande parte da população brasileira, sob o ponto de vista do espectro político, há quem diga que é justamente uma faixa de renda que predominantemente não votou no atual governo, o governo quer dialogar com essa faixa de renda, né? De abaixo de 2.400, segundo os analistas políticos, vota predominantemente no governo. De 2.400 a 5.000 não vota predominantemente no governo. Mas independentemente de quem vote, a injustiça tributária que ainda existe, e mesmo com a aprovação dessa reforma ainda vai subsistir, é muito grande, certo? A tentativa frustrada que veio depois da reforma de taxação de bets, né, ampliar de 12 para 18, se tentou negociar e não se conseguiu, seria algo muito positivo para o Brasil, mas não conseguimos, não nesse momento, né? Essa taxação vai depender do próximo Congresso, como vier. O governo estuda outros passos a serem dados, porque, segundo os analistas, o dinheiro de BET, por exemplo, é um dinheiro que não fica no Brasil, não gera emprego, né? É um dinheiro que deveria ser mais também tributário. Aliás, quem mapeou o escoamento de recursos a partir das BETs foi o próprio Banco Central. O Banco Central identificou, né? O Banco Central consegue ver, medidas progressivas são adotadas, a população de baixa renda recebe mais recursos via auxílios, incentivos, ou o que quer que seja, aquilo tem um impacto X no varejo. O Banco Central começou a identificar que estava se fazendo descentralização e o impacto no varejo não ocorria, que é um dos efeitos desse sistema de incentivos. Ou seja, a externalidade positiva fomenta o comércio, fomenta a economia, né? Dá uma certa pressão sobre a demanda, que acaba sendo ruim quando se fala de curva de juros, né? Lá na frente, mas é outro tema. O fato é que o Banco Central
identificou que os incentivos que estavam sendo dados não estavam repercutindo na economia. Porque eles acharam, não é possível que tudo isso vá para a BED. Era um percentual muito acima do esperado. E acabaram mapeando, vendo, olha, o dinheiro está indo para algum lugar, não está indo para o varejo. Porque como a classe mais vulnerável consome tudo que ganha, quando você descentraliza, ela consome tudo. Você identifica, né, o consumo no mercado, você identifica aquilo na necessidade da demanda. E não estava sendo verificado, se mapeou que muitos estavam indo para a BED. E isso, do ponto de vista da gestão macroeconômica, é dinheiro perdido. Né? Você descentraliza, não traz impacto positivo, não melhora o consumo daquelas próprias famílias e nada. E, além do que, o dinheiro não fica, né? Não faz a economia girar, não fica no Brasil. Gente, esses são alguns dos pontos para a gente começar o debate. Queria abrir as perguntas e a gente começar a conversar. Eu vou sentar e ficar aguardando as colocações dos colegas. Bom, então vou iniciar aqui o primeiro bloco das perguntas. Bom, o que eu queria perguntar para o professor Renato é se ainda há espaço para uma pressão popular para impulsionar o debate da reforma tributária sobre uma ótica sociopolítica, né? Visto que você tinha falado antes que, enfim, as manifestações que rolaram pelo Brasil sobre a queda da blindagem conseguiram influenciar de alguma forma, enfim, todo esse processo no âmbito mais legal da discussão, né? Repete, por gente. Então, minha pergunta vai no sentido de se ainda há espaço para uma pressão popular impulsionar o debate da reforma tributária numa ótica mais sociopolítica, já que isso tem sido esvaziado, né? Enfim, esses trâmites mais legais. Obrigado, Monique, pela pergunta. Espaço para mobilização popular sempre há. Sempre há. Alguém tentou convencer a sociedade que não adiantava gritar, não adiantava batalhar, que era um ou outro, que a gente tinha que escolher o menos pior, que a gente tinha que se contentar com isso ou aquilo. Né? Nunca. Vamos sempre tentar convencer de que essas mobilizações, de que o Congresso está distante do povo e é assim mesmo. Não, o Congresso não está distante do povo. O povo tem que saber em quem vota, né? O povo sabe em quem vota, pressiona. As redes sociais reconfiguraram todo o sistema de diálogo e interação entre governantes e sociedade, a gente sabe disso, né? Isso acontece. Mas essa virada de 3 semanas para cá representa o quê? Um Congresso pela primeira vez nos últimos anos, que é um distanciamento, sente uma pressão popular direta sobre uma pauta direta e recua, a ponto de nem no Senado a discussão entrou em pauta, digamos assim, né? Foi para a pauta e arquivada naquele momento, né? Da blindagem, né? E em seguida emplaca-se a questão da reforma tributária, que foi um momento extremamente oportuno, não é isso? Onde o clamor popular estava muito forte e aquilo acabou ocorrendo. Tem um ponto sobre essa pauta que as outras não têm, inclusive a tributação sobre bens. Essa pauta da isenção até 5 mil, ela pega diretamente no bolso de muita gente. E a gente sabe que, né, num contexto, não gosto de falar porque a discussão é longa, mais pós-moderno, mais individualista, as pessoas só se mobilizam se for algo que lhe ataque diretamente. Né? A gente tem essa tendência verificada, mas é ponta de iceberg, não é para esse momento. Mas o fato é que muita gente seria diretamente impactado pela medida, mas ainda assim existe possibilidade de articulação, por mais que muitos não tenham interesse direto, não vai ser impactado diretamente com aquilo. Acho que espaço para a mobilização popular existe. Acho que a gente tem, enquanto academia, que traduzir essa complexidade para que o debate alcance mais pessoas, sem ser reducionista, ou seja, traduzir essa complexidade. Nós da universidade, né, temos que debater isso com as massas, digamos assim, seja via redes sociais, seja via intervenção, extensão, o que quer que seja. É possível isso acontecer. E quanto mais a gente conseguir digerir essa complexidade, mais vai ficar claro para as pessoas e mais a gente vai ter o que se chama do controle social, né? A tal da governança pública, onde o povo vai exercer um certo controle sobre o parlamento, nesse sentido. Tem algumas dificuldades de operacionalização disso? Tem. Por exemplo, na tributação de bets e algumas letras de câmbio que não passaram logo depois dessa reforma, que é isso?
você está falando de algo um pouco mais complexo que não alcança todo mundo de um modo geral. A pressão popular diminui, além do que batia diretamente no capital financeiro, né? Houve uma articulação muito forte acerca do tema. Teve gente que foi a Brasília só para tratar disso, né? Do espectro político, para quem está acompanhando o noticiário, e brigar com o capital financeiro num processo de financiarização tal qual a gente vem vendo hoje, né? À toa que as mesas aqui são sobre financiarização, não é coisa fácil. Então, essa pauta acabou não vencendo. Mas cabe tanto ao governo, seja qualquer governo, né? Como aos intelectuais, como aos movimentos sociais, traduzir essa complexidade. Ou seja, olha, o que se deixou de arrecadar com essa medida sobre o BES financiaria tais coisas em gasto público, para que a gente possa visualizar. Olha, isso corresponde a tanto. Foram 23 bilhões, depois mudou, cada um fala o número, 23 bilhões. Né? Olha, isso dá para fazer isso ao longo de tantos anos, dá para fazer tantos por ano. Quando você traduz isso para a população, é possível que a força do cromossocial venha mais fortemente, mesmo que cada um não esteja sendo impactado diretamente com aquilo. É possível que haja um constrangimento a partir do interesse público. Sim, é possível. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, alguma intervenção? Você pode vir aqui na frente, por favor? Obrigada. Qual é o seu nome? Vitor. Vitor. Boa tarde. Bom, parabéns pela apresentação, isso é muito legal. Eu tenho uma dúvida pertinente a um dos elementos que você trouxe à tona em relação à questão da desterritorialização do ciclo produtivo do capital, né, e essa dualidade, né, da questão política, né, na esfera nacional, na esfera local. Né? A gente teve essa controvérsia, né, no ano passado relacionado ao que foi veiculado na mídia tradicional e nas redes sociais como a taxa das blusinhas, né? O que gerou um descontentamento por parte da sociedade civil, né, especialmente classe média, né, essa classe média que tem muito a ver com que se formou, né, nesses dois primeiros governos do Lula, né, em relação à sua capacidade de consumo, uma classe média muito ávida por consumo, que teria sido prejudicada, né, e essa dificuldade no estabelecimento da política tributária, né, em conciliar esses diversos interesses na sociedade, né, principalmente, por exemplo, o setor varejista, que clamava por uma espécie de proteção em relação à China, que é muito poderosa e oferecia esses bens de produto, bens de consumo muito baratos, né? Você poderia dar uma leitura, né, dentro da sua perspectiva, em especial essa dificuldade, né, no estabelecimento de uma política nacional, né, tributária, né, e nessa dificuldade no árbitro de interesses específicos, né, a sociedade civil de consumo, os interesses das elites econômicas que teriam sido afetadas, né, e que clamavam por uma proteção maior, né, enfim, fala um pouco disso. Bom, pessoal, como a hora já está um pouquinho mais avançada, eu queria saber se alguém tem mais alguma intervenção, mais alguma pergunta para a gente já ir caminhando para o final. Pode vir aqui na frente, por favor? Obrigada. Boa tarde, meu nome é Ebert, faço economia e eu queria saber um pouco mais sobre as manobras tributárias das empresas, como por exemplo o bombom Serenata, agora na verdade é o IFA, que muda o cargo da tributação. Se vai afetar, vai ficar mais difícil, né, das empresas, provavelmente vão atacar mais essas tributações com essa nova reforma tributária. Joia. Obrigado. Bom, pessoal, última chamada. Alguém tem mais alguma intervenção? Cheguei aqui mais à frente. Valeu. Meu nome é Guilherme e eu queria saber... Guilherme.
Eu queria saber, principalmente que onde você mostrou as bases tributárias, a base sobre propriedade é muito menor do que as outras. Fiquei curioso, especialmente que o PTU é nos principais formas de arrecadação dos municípios, né? E tem toda a questão também de que imposto sobre terra e a própria propriedade predial também é não só progressiva, mas também mais eficiente economicamente, né? Você quer saber, você quer que fale mais ou você quer saber o... Eu queria principalmente saber por que é tão pequeno assim. Obrigado, querido. Bom, temos aqui 3 excelentes perguntas do Vitor, do Herbert e do Guilherme. Vamos lá. O Vitor perguntou, pode colocar aqui? Que ótimo. O Vitor perguntou sobre a questão de desterritorialização do ciclo reprodutivo do capital e territorialidade política dos estados, aquela contradição. E como é que nós teríamos uma leitura sobre a PEC das blusinhas, aquilo que ocorreu no ano passado e retrasado. A gente teve uma discussão, para quem não acompanhou, a taxação de alguns produtos, vou falar da Shopee, mas eram de alguns sites, para que fique bem entendido, por parte do governo, sob o ponto de vista arrecadatório, que causou um clamor social imenso da sociedade brasileira, centrada em consumo de bens e produtos, e que tem hoje vive uma compressão de renda absurda, e não é só aqui, nos Estados Unidos a classe média vive uma compressão de renda também, inclusive adotando tendências eleitorais como forma de manifestar o seu inconformismo. Para o Brasil, falar nas palavras da nossa ministra de Planejamento, a Simone Tebet, uma classe média que empobreceu, que tem aquilo que sobra para se manter dentro das suas despesas básicas, vendo cada vez mais comprimidos, se comparados a 2011, por exemplo. E os economistas estão sendo mestres em calcular essa compressão de renda. E o que acontece? Essa classe média que empobreceu precisa comprar cada vez mais barato, e precisa consumir. E a gente, de fato, vive uma sociedade de consumo. O governo, por outro lado, precisa arrecadar e, no caso, precisa proteger a indústria nacional. Não é caso de qualquer guerra comercial com a China, é o nosso maior parceiro comercial desde 2009. Ao contrário, não é o caso. Mas aí eu acredito, Vitor, que houve uma falta de controle de narrativa. O problema não foi técnico do Ministério da Fazenda, o problema foi de comunicação. O governo vinha enfrentando vários problemas de comunicação até metade do mandato. Aí trocou o ministro de comunicação, entra agora o ministro. E aí você pode ver até as redes sociais do governo saltam a partir daí, passa a se comunicar de fato com a população, coisa que os opositores fazem muito bem. A direita se comunica muito bem. Sem entrar aqui no debate direita e esquerda, a direita se comunica muito bem com as massas, sob o ponto de vista das redes sociais. Aí uns vão falar, se comunica bem, mas é fake news. Essa é outra conversa. O fato é que o governo tinha uma dificuldade muito grande de demonstrar para a sociedade que estamos protegendo a economia nacional, gerando emprego, com o empresariado nacional e valorizando a ponto de que no futuro vamos conseguir produzir tão barato quanto a China, se a gente fortalecer a musculatura do nosso setor produtivo, que foi, a partir da abertura da década de 90, vocês sabem bem, foi digamos assim, desmontado. Faltou possibilidade de diálogo para traduzir isso para a população e dizer, na verdade, estamos protegendo. Aquilo foi considerado pelo mercado, especialmente sob uma perspectiva liberal, que na verdade se tratava de intervenção e aumento de carga tributária. Você pode construir a narrativa de proteção da atividade econômica, sob um ponto de vista cambial, inclusive com um parceiro econômico, que é a China. Foi uma questão muito mais de dificuldade de controle de narrativa por parte do governo. Tecnicamente, a medida, ninguém questionou tecnicamente a medida, especialmente o empresariado brasileiro, que é o mais interessado nesse assunto. A gente pode, se a gente for para digamos, um projeto de reindustrialização desse país, que a gente na década de 90, tem nossa taxa de industrialização desaba, a gente vai ter que adotar algumas medidas protetivas nesse sentido. O governo americano está tentando trazer de volta a sua indústria. O Brasil precisa ressuscitar a sua indústria, e aumentar a sua taxa de valor adicionado. Sem valor adicionado não há esperança. A gente virou um país de commodity banco.
né? A gente não tem o meio da cadeia, a gente precisa. Então acredito que ali foi muito mais uma questão de controle narrativa do que de um erro técnico da Receita Federal ao tentar instituir aquelas cobranças. É isso que explica você comprar uma camisa mais barata na Shopee do que aqui em Petrópolis. Tem alguma coisa errada, né? A gente precisa regular esse setor esquisito da sociedade. O Elbert perguntou sobre aquilo que se chama de planejamento tributário, né? A elisão fiscal, onde as empresas adotam algumas manobras para fugir de arrecadação. Essa do bombom sonho de valsa é bastante comentada, né? Mudou-se a embalagem, deixa de ser um bombom, passa a ser outro tipo de alimento, sai da questão da tributação pesada sobre doces, questão, né, de saúde. Se planejamento tributário vai continuar acontecendo, sim, sempre, né? Com essas alíquotas, muda alguma coisa? Sim, o carnaval tributário diminui. Se você pegar a legislação de ICMS, você vai ver que a legislação de ICMS já é vasta e as normas infralegais, ou seja, os regulamentos de ICMS, os regulamentos de ICMS trazem uma série de especificações dia a dia, né? Quando eu trabalhava com consulta tributária, juridicamente, às vezes você via a determinado produto é para criança, o shampoo é para criança ou não é? Se fosse para criança, mudava a alíquota, né? Se fosse um produto de higiene pessoal, se fosse um produto de saúde e higiene pessoal, tendesse para um ou para outro, mudava bastante. Isso sempre vai ocorrer. Com menos alíquotas, a gente vai ter menos problemas. Mas sim, respondendo a sua pergunta, planejamento tributário sempre vai ocorrer. E planejamento para elisão ou evasão. Você pode planejar dentro da lei e tem gente que planeja para a sonegação. Isso aí tem que ser fortemente combatido. Jogar dentro das 4 linhas, sempre, né? Mas um planejamento tributário dentro dos limites que a lei permite vai sim seguir ocorrendo, com menos possibilidades, porque na medida em que você uniformiza, você deixa menos janelas abertas para a elisão fiscal, mas sim vai continuar ocorrendo, com certeza. Guilherme perguntou sobre tributação sobre a propriedade, por que é pequeno, por que a tributação sobre a propriedade é menor, né, menos pesada do que a tributação sobre bens e serviços. A pergunta remete a uma resposta que não é uma resposta que está dentro das finanças públicas. A resposta é histórica, né? A resposta é estrutural, né? Se você pegar, dá um passeio pelo marxismo rapidamente aqui, né? Não é uma palestra sobre isso, né? Se você pegar o livro do Thomas Piketty, já ouviu falar? Né? O Capital do século XXI, né? Que vai tentar fazer uma releitura, né? Tudo que a gente menos imaginaria é que ele fosse discutir tributação. Lá no último capítulo, ele foca em tributação, né? Para mostrar o quê? Que estruturalmente, em grandes séries históricas, né? É um livro histórico com vasto conhecimento econômico. Foi assim que Delfim Neto falou, né? É um livro histórico, não é um livro econômico, mas com vasto conhecimento econômico. Ele vai mostrar por razões históricas por que determinadas bases tributárias são bastante reduzidas. Se a gente olhar a pirâmide social, a gente vai ver quem mais tem propriedade é uma determinada classe social. Ela não paga mais tributo. Aumentar a tributação sobre propriedade é o mais difícil de se fazer, propriedade e renda. Mas não há um clamor social por isso, não. Por quê? Porque é um tributo direto. Tributo direto ninguém quer pagar. A pessoa, por mais simples que seja, quando ela vê o IPTU, um carnê com o nome dela, ela reclama. Isso é falta de educação tributária. Mas ela pode pagar 27,5% no objeto e não reclama. Mas 1%, 0,5% do IPTU, ela acaba reclamando. Tem tanto a questão do impacto mesmo de entendimento da estrutura tributária, onde você individualiza o contribuinte numa tributação direta, ele quer pagar menos, e tem a questão histórico-estrutural, onde as elites acabam tendendo a pagar menos tributos, tem mais condições de influenciar o processo decisório e a estrutura normativa, a estrutura organizacional do Estado brasileiro, e a tributação revela um desses. Você pode olhar para vários sistemas, sistema trabalhista, sistema previdenciário, sistema eleitoral, você vai identificar, a gente costuma falar para a graduação, nas perspectivas de poupanças, as chamadas seletividades estratégicas inseridas na arquitetura institucional do Estado. O que é isso? Não vai ter alguém comandando ou instrumentalmente, né, determinando o Estado, como diria o jovem Marx lá do Manifesto Comunista, né, Estado, Comitê Executivo da Burguesia ou coisa do tipo. Mas você vai ter mecanismos de
privilegiar determinado segmento social em detrimento de outro, inserido no arcabouço jurídico normativo. E isso acontece. Um dos pontos, você me fez lembrar, um dos pontos positivos da nova reforma do ICMS é que inseriu outros veículos considerados também como veículos automotivos, para ver se jet ski, helicóptero passam a pagar perto do que se paga, para a gente não ter a distorção de um motoboy que compra uma moto para entregar pizza, pagar mais imposto sobre propriedade de veículos automotores, e alguém que compra um jet ski paga menos, né, para dar um passeio. Essas distorções estão tentando ser atenuadas com essa reforma que passou em 2023. Mas é isso, a resposta não é dentro das finanças públicas, a resposta é estrutural, histórica. Tributação sobre renda e patrimônio acaba sendo menor que consumo, bens de consumo, por questão de incidência, qual é a base, a base, a estrutura social sobre a qual ela incide, ou melhor, o segmento social sobre o qual ela incide, e também, sob o ponto de vista arrecadatório, é mais difícil cobrar tributo direto e é mais impopular cobrar tributo direto. Mais perguntas? Então, essa questão da educação tributária... Passa para ela o microfone para os colegas ouvirem a questão de... Tainá. Essa questão de educação tributária que você falou, você citou no começo da sua apresentação, a questão da mídia, que a mídia melhorou o formato de falar sobre isso. E aí eu queria saber se essa educação tributária também tem a ver com a forma midiática que esse assunto é tratado. O assunto vai para a pauta da imprensa. A imprensa, acredito que não tenha tido uma roupa de iluminação e dizer vamos tratar dessa situação, vamos assumir esse papel de educar a sociedade a respeito. Eu acredito que foi o seguinte, como a gente tem tido um processo de aumento da complexidade na máquina pública, como a gestão pública tem se tornado cada vez mais técnicas, aí eu falo entre aspas, o que é isso? Se tenta revestir as discussões políticas como discussões técnicas, né? Como a gente falou agora há pouco, a discussão sociopolítica é colocada para debaixo do tapete e tudo é colocado como algo técnico para atrair investimento, para melhorar a qualidade de vida depois, né? Que atrai investimento. A imprensa foi obrigada a entender isso que está falando, porque os grandes determinantes da gestão pública hoje não são mais puramente políticos. Está todo mundo envolto num arcabouço jurídico organizativo cada vez mais complexo. Como o ministro da Fazenda disse, mudou a regra do BPC, eu tenho impacto de alguns milhões. Mudou o PIS e ICMS sobre a base de cálculo PIS da COFINS, eu tenho um impacto enorme aqui. Olha, mudou o Fundeb, eu passei de 10 para 23, eu tenho um impacto enorme. Ou seja, a imprensa começou a entender que os determinantes estão cada vez mais técnicos dentro das finanças públicas e os políticos estão cada vez mais engessados, né? Cada vez atuando abaixo de uma normativa institucional. Quem é que está exigindo isso? O Banco Mundial, o FMI, dada a nova espacialidade capitalista, nova ampliação do ciclo reprodutivo do capital, que diz, para um governo ser considerado um bom governo, tem que adotar essas normas aqui, para que o capital possa circular e se reproduzir. A imprensa começa a perceber que esses são os novos grandes determinantes da política brasileira. Não é só partido A e B, correlação de forças ou puramente vontade política, como se falava na década de 80, 70. Esse arcabouço normativo institucional ganha relevo no processo decisório. A imprensa se toca, passa a estudar melhor e isso vem mais para a pauta. Além do que, a gente, na discussão, a discussão foi impulsionada mais ainda nos últimos 3, 4 anos a partir do que se chama de emenda parlamentar, né? As emendas PIX, orçamento secreto, isso trouxe ainda mais para a tona o debate das finanças públicas. Mas a gente verifica ao longo dos últimos anos a imprensa tentando perceber, de um modo geral, que o processo decisório dos governantes deve respeitar cada vez mais o que? A estrutura normativa de possibilidade que ele tem, né? O Congresso ganha relevo nos últimos anos, especialmente depois de 2017, onde ele passa aquela mudança do orçamento impositivo, passa a ser orçamento impositivo, e aí o Legislativo cresce no poder de aprovar ou não as reformas, porque ele avança sobre o orçamento do Executivo. Aí a imprensa tem que explicar e digerir essa complexidade. Por quê? Porque isso vai acabar impactando na política de modo geral.
Porque quanto mais o deputado avança, sob o ponto de vista das emendas sobre o orçamento público, mais ele irriga a sua base eleitoral, mais chance ele tem de voltar ou de eleger sucessor. Isso aí tem implicação direta, né? Antes era só cargo, hoje você precisa de mais financiamento para se reproduzir politicamente. Então, acho que a imprensa foi obrigada a passar a entender do assunto e eu acho que nós temos que avançar nessa discussão. Foi muito bom essa questão de 3 semanas atrás, porque o povo brasileiro foi para a rua pela PEC da blindagem, mas trouxe a pauta da reforma do imposto de renda consigo e a gente hoje está discutindo tributação no ponto de ônibus. Isso é muito bom, muito positivo. Bom, pessoal, agora encerramos nossa atividade do segundo dia da SEMEC, da parte da tarde. Agradecer mais uma vez ao professor Renato, em nome do PET Economia, da comissão organizadora da SEMEC. E lembrando que agora a gente tem outra palestra sobre financiarização, vai começar às 6 horas, é aqui no auditório também, né? Então, enfim, ainda temos mais programação para hoje e para amanhã. Mais uma vez, obrigada pela participação de todos.